Carlos. Deixa eu dar uma espada. Carlos, vou te dar um mate e vou te fazer uma pergunta assim. Faça, cara. Tu acha que quiropraxia é basicamente manual? Isso é basicamente manual. Trata-se de contato ou tu acha que vai Ela além trata disso? um pouco o contato e eu acho que trata um pouco o psicológico da pessoa também, né, cara? Psicológico também? Eu também, cara. Mas eu não sei falar sobre isso, né? Não Tu tenho nem ideia. Eu não acho que tem a gente tem. informação? Acho que a gente tem alguém bem mais qualificado para esse tipo de assunto. Será, tia? Uhum. E quem Quer seria, saber Carlinhos? quem, cara? É o Dr. Linneu Henrique Hermes. Henriques. Henriques Hermes, cara. Cara, muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje para esclarecer um pouco como é que funciona essa parada. Porque na visão leiga, tipo assim, minha, do Kaká e no geral, a gente não tem uma ideia clara, né? Tipo, do quão abrange a quiropraxia, né? Tu foi um pouquinho mais além disso aí ou não? Bom, primeiramente, obrigado vocês pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Parabéns pelo projeto, magnífico, vida longa o podcast aí de vocês. Acho que é uma grande oportunidade para a cidade, para a região. E, cara, acho que eu fui um pouquinho mais longe. Eu acho que nunca conheço o fim. Então, a quiropraxia, o nome já diz, né? Prática das mãos, no latim vem, né? Quiro quer dizer mão e praxia quer dizer prática, né? Praxis, né? Então, ela é uma profissão de cunho acadêmico, onde a gente vai tratar as desordens neuromusculoesqueléticas através do ajuste articular, coisas que vão interferir no sistema nervoso, né? Então, pode ser também um pouco não somente estrutural, não somente manual, né? Mas é importante deixar aqui a ressalva que a quiropraxia é uma profissão de nível acadêmico e não uma técnica, né? Por que isso? Eu até quero agradecer de novo vocês o convite, porque é uma oportunidade ímpar que eu tenho de explicar acerca do que é a quiropraxia de maneira científica. Então, quiropraxia é uma profissão regulamentada em mais de 80 países. No Brasil existe um processo de regulamentação, ainda não é regulamentada. Então, as pessoas têm que sempre pegar essa frase, pega a visão, que nem a gente diz, pega essa frase aí, pega a visão, polêmica, pega a visão. Quando tu faz quiropraxia, não significa que tu seja um quiropraxista. Então, como assim? Pega a visão, olha a polêmica. Por exemplo, quando eu aprendo a fazer um diagnóstico médico, por exemplo, eu tenho um primo médico, eu aprendo a examinar uma coisa. Eu sou médico ou eu aprendi aquela técnica de exame da medicina? Não, tu aprendeu a técnica. Tá, mas eu sou médico. Para eu ser médico, eu tenho que me formar médico, certo, né? Certo. Correto? Eu aprendo uma técnica com o meu primo, meu amigo dentista, por exemplo. Eu sou dentista? Não, claro que não. Então, por que a gente tem essa dinâmica, a quiropraxia, ela é uma profissão magnífica, né? E ela vem crescendo muito no mundo. No Brasil não é diferente. Então, muitas pessoas se intitulam quiropraxistas por fazerem um curso de fim de semana. Eles, então, aprendem a técnica, aprendem aquilo que vocês falam, só manual, aqueles crec. Aquilo não é quiropraxia. Então, aquilo pode ser um ajuste vertebral, pode ser uma manipulação vertebral, né? Isso está datado aí na Organização Mundial de Saúde como várias maneiras. O que diferencia o profissional em quiropraxia de profissionais que fazem quiropraxia é justamente a graduação, ou seja, a gente vai estudar no mínimo 4 anos e meio de faculdade, fazer toda a formação necessária, né? Que é uma graduação completa, com estudo de radiologia, de neurologia, neurofisiologia, anatomia. Por exemplo, para te ter uma ideia, só radiologia a gente tem 5. Tá 5 cadeiras de radiologia. Mas tipo assim, ó, dentro da quiropraxia, da formação, tem várias técnicas dentro, né? Sim. Tá. Quem faz o curso, por exemplo, técnico, ele faz 1 ou 2 ou 3 técnicas, no caso. Existe essa divisão? Não porque... Não no curso de formação superior. Eu digo assim, no técnico, que nem tu falou. Quem que dá o técnico? Que técnica ele usa? Qual é a qualificação profissional dele?
Tu quer Por dizer exemplo, então que tem pessoas aprendendo com outras pessoas diretamente que nem são graduados. Sem frequentar a escola, no caso. Sem frequentar a faculdade. Sem Por exemplo, formação. tu acha que eu, como graduado, iria sair e dar um curso livre de quiropraxia? Como é que ficaria para os meus colegas? Claro. Tu entende? O que a profissão é? A profissão é o capacitado, ou seja, o profissional capacitado em fazer um exame diagnóstico para saber se é passivo de tratamento com quiropraxia ou não. Entendi. Né? Estralar o osso é muito fácil. Qualquer um estrala. Se eu fizer isso, eu quebro uma parte minha. Exato. Também. Então, quais as possibilidades que isso tenha dado errado? Não é que, às vezes, a pessoa até vai te ajudar. A gente não tá aqui. O cunho não é falar mal dessas pessoas que fazem a técnica. E sim alertar a população de que nem sempre só a técnica vai ser suficiente para problemas crônicos. Então, muitas pessoas que não têm problema de coluna vão ter benefício com pessoas que só utilizam a técnica. Entendi. Pode ser um outro profissional graduado em outra área, né? Porque as pessoas acham que quiropraxia é só aquilo ali. Se for muscular, no caso, tu diz. Cara, se for muscular, um relaxante muscular pode melhorar. Uma fisioterapia pode melhorar, uma meditação pode melhorar, uma liberação miofascial pode melhorar. Por exemplo, tá na moda a liberação miofascial. Mas eu O que é isso? É uma técnica neuromuscular, né? Muscular através da fáscia. É como se galera pegar em casa. Galera pega uma folha de ofício amassada, tá? A fáscia é uma folha de ofício toda amassada. Só que a fáscia não é o músculo em si. Tá? Imagina que tu tem um feixe de músculo como se fosse aqueles fios de luz, sabe? Vários feixezinhos fininhos ali dentro. Então, esse feixe ele é encapsulado e ali existe uma cápsula, uma película. Essa é a fáscia, só pra galera entender. Então, o profissional que sabe testar e utilizar a liberação miofascial, ele vai ter que fazer um diagnóstico. Ele vai ter que avaliar o paciente. E nada mais é também com a quiropraxia. Então, eu preciso avaliar esse paciente, porque estralar osso é fácil. Alinhar dente, colocar o dente aonde a gente quer é fácil. O importante, pega a visão de novo. O importante, pega a visão, é saber aonde a articulação precisa estar. Porque uma articulação fora do lugar nada mais é do que um sistema nervoso trabalhando errado. Quantas vezes tu vai lá, estrala e o cara não melhora? E vários estrala, o cara melhora. Então assim, eu vou tratar uma pessoa subjetiva, com as suas emoções, com as suas crenças, com os seus valores morais, culturais, étnicos, enfim, com o seu alcance cultural igual a outra? Entende? Aí que está a magia, vamos dizer assim. Né? Então, o sucesso do profissional, ele se dá no diagnóstico e no estudo continuado. Ou seja, a pessoa tem que se graduar em quiropraxia, fazer a formação em quiropraxia que é adequada. Qual é a formação? É uma faculdade. Hoje nós temos 4 faculdades no Brasil. Quando eu me formei em 2008, eu participei da 9ª turma, então eu fui um dos pioneiros, né? E quando eu cheguei aqui em São Gabriel, na região, ninguém sabia o que era quiropraxia. Pois é, tinha assim uma imagem diferente. Realmente. Né? Sim, não, isso aí é charlatanice, não tem validação científica. Massagista. É um massagista diferenciado. Né? Com todo respeito, um grande abraço aos Massoterapeutas. claro, sim, claro. Mas tinha todos os profissionais. Que eles estavam confundindo. Eles achavam que tudo era massoterapia. E hoje acaba tendo muito massoterapeuta que faz isso. E muitos outros profissionais que fazem, mas eles não são quiropraxistas. É importante que a gente entenda e explique para a população que quiropraxia é uma profissão. Ela é uma profissão em todos os países. E nesses 80 países não é uma coisa inventada. Não foi o Brasil está inventando isso. Não, a gente não está inventando a profissão. Existe uma definição para o quiropraxista. E tu sabe como é que surgiu essa função? Sabe bem. Eu quero fazer uma volta no tempo daqui a pouco para a gente conversar, mas como é que surgiu essa parada? Cara, então a quiropraxia ela foi datada dos meados ali de 1865, né, onde a família Palmer, o David Palmer, o Joseph, o pai dele, o Daniel David já é a segunda geração dos Palmer. História filosófica, tá? Se tu botar na Wikipédia também tem um grande erro da quiropraxia, que a Wikipédia data ali algumas coisas e até fala que não tem validação científica, tem toda uma rixa aí que é mercadológica, que eu acho que seria para um outro episódio, se a gente for, aí vai dar muita polêmica. Debater essa parte. Vai dar muita polêmica, então quem quiser acompanhar o episódio,
eu peço, solicito que tente olhar até o final, vai ser bem legal, entendeu? No final a gente vai dar um plus, mas vai ter polêmica. Mas voltando, essa parte, 1865, o precursor, o Palmer, ele recebeu no consultório dele um porteiro. O porteiro, após ter mexido numa lenha, deu um estralo na lombar, ele saiu do lugar e parou de ouvir. E esse Palmer era médico? Cara, ele era... Um médico da época, vamos dizer assim. 1865, né? Então um médico diferenciado. Anos um aí, curandeiro, uma coisa assim. aquela época, assim. Isso, tipo um curandeiro. Vamos dizer que ele era um estudioso, né? É isso. Lembrando que a medicina, a grande medicina é a natureza, né, gente? Então a medicina já vem... Os primeiros médicos, né, na história, na Grécia Antiga, lá atrás, nos egípcios, eram os alquimistas, né? Então, enfim, aí tinha outro... uma correlação. A alquimia acabava sendo, né? Os médicos eram... Enfim. E esse cara, ele fez esse mau jeito na coluna e parou de ouvir. E chegou e recebeu no consultório o Palmer, ele chegou e manipulou ele. E ele voltou a ouvir. E o cara... Mas tem ligação, velho. Aí é que tá. Que viagem. Ele passou, então, a receber várias pessoas no consultório dele que tinham um problema de surdez. E ele foi ajustando essas pessoas, alinhando a coluna deles, né? Lembrando que quando tu ajusta uma vértebra, ou quando tu reposiciona, ou quando tu melhora a função articular, tu vai melhorar a função do sistema nervoso, porque tu vai aumentar a amplitude de movimento, tu vai tirar a rigidez, tu vai relaxar, né? E tu vai trazer um reforço para o corpo inteiro para soltar aquela interferência, vamos dizer assim. Porque eu posso estar errado. Aquela mas aí carga travada que tava ali, mas aí, vamos dizer assim. Aí tu me corrige, mas tipo, a coluna é basicamente como se fosse um chicote de fio, né? Mas a coluna protege esse chicote. Ela, tudo que é terminação cruza por ali para mandar impulso direto, é isso? Perfeito. Bom, a coluna seria assim, ó. A coluna é o pino mestre da tua vida. A coluna é a ponte do sucesso para o êxito. Só que o êxito é a vontade desse chicote de levar energia lá para o sucesso. Tá, mas para aí. Do êxito, sucesso, tu tem uma ponte entre o querer e o fazer, né? Tá. Então vamos lá. A coluna é uma armadura óssea. Tá. E a medula espinhal é que tem esse cano grosso. Tu imagina como se fosse uma caixa d'água, tá? Caixa d'água é bem simples pra galera entender em casa de maneira bem simples. Caixa d'água é o cérebro. Tá? Cano grosso, mais grosso que sai da caixa d'água lá. De quantos milímetros? Quanto técnico aí? 50. Mas 50 milímetros. Tá? E a torneira, lá sai os caninhos mais aqueles de meia, né? Isso, tá, exato. os caninhos de meia. Um abraço aos amigos encanadores aí. Então esses caninhos de meia vão formar os nervos interespinhais, que são os nervinhos que saem ali da coluna. Fazem tá? a distribuição. Isso, que distribuem para cada órgão, tecido, Isso célula. é o quê? Impulso elétrico? Impulso elétrico, sim. O que a gente sabe hoje? O cérebro manda um impulso através dos neurônios, não... Tipo, eu mexo esses dedos aqui Exatamente. milésimos de segundos eu consigo chegar aqui, né? Vai ter essa informação. Antes de tu pensar que tu quer mexer os dedos, eles já estão mexendo, né, cara? O que neurofisiologicamente isso quer dizer? Agora vamos para uma linguagem mais técnica. Isso, na verdade, é um mecanismo de eferentação. Ou seja, o que é eferente? Tudo que é externo, ou seja, sai do cérebro essa informação. Lineu mexe a mão, Lineu está gesticulando com vocês, já está pensando em mexer a mão. Isso é muito rápido, né? E não só neurônios hoje nós temos no cérebro, mas também como células de glia, né? Por isso vem aquela máxima da 10%, a gente usa 10% da capacidade cerebral. Não, a gente usa mais, né? Só que somente 10% são neurônios. Então essa conexão neuronal, esse caminho neurológico, ele é muitas vezes feito muito rápido. Sim. Então essa expressão, vamos dizer assim, externa seria uma eferentação que o corpo vai trazer como resposta, com uma aferentação, ou seja, sai do cérebro, eferenta e volta para o cérebro, aferenta. Ou seja, toquei na cuia, a cuia está quente, toquei na mão do Cacá, está gelada. Então eu tenho uma resposta neurogênica, uma resposta neurológica. Sim. E aí entra a quiropraxia quando ela interfere, quando existe uma interferência nesse sistema articular ou músculo esquelético. Uma quebra do contato. Exatamente. A gente vai quebrar essa desaferentação, né?
falando neurofisiologicamente, Claro. criando um termo mais científico, né? Mas basicamente para a galera entender em casa, eu gosto que a galera entenda assim. Caixa d'água tá lá, cano grosso, medula, cano fino, caninho de meia, torneira, nervo. Nervo interespinhal, sai da perna, vai lá pro pé, pra ponta do dedo, é a torneira. Então isso vai criar uma interferência. Quando que acontece essa interferência da mangueira? Vamos dizer, a mangueira tá dobrada, tá? Essa explicação ela é uma explicação um pouco mais filosófica, tá? Lá na época do Palmer, tá? Em 1865 a profissão ela foi feita assim, depois ele começou a receber várias pessoas que não ouviam, elas não voltaram a ouvir com o tratamento, mas ele, como era um estudioso, observava muito, ele viu que as pessoas começaram a melhorar de outras coisas. E aí se veio essa ideia da interferência do sistema nervoso. E aí se foi estudando, eles criaram faculdades e hoje é uma das profissões que mais cresce no mundo, né? Então é uma profissão que vai em cima dessa quebra da desaferentação, ou seja, a gente vai lá, reposiciona essa articulação, melhora a amplitude de movimento, quebrando essa disfunção, né? Ou desfazendo essa interferência, né? Que pode, por sua vez, ser manual, pode ser com mecanismos mais audíveis, como pode ser com técnicas extremamente sutis, como a gente pode atender crianças, idosos com 90. Não existe contraindicação quando o profissional graduado sabe avaliar. Porque existem contraindicações aí. Aí a gente, né? Mas basicamente é isso. É tu distorcer esses canos para que a água, para que a energia passe. Consiga fluir. Agora te pergunto um negócio. É muito massa esse tipo de conteúdo, principalmente porque tu tem embasamento técnico, né? Isso é legal. E a informação que a gente precisa. Mas eu te pergunto o seguinte, cara. Como é que tu fez essa escolha, velho? Né? Não, com conhecimento a gente percebeu que ele tem bastante, né? Mas como é que chegou até aí? Como é que começou a coisa? Porque não dá pra dizer que é barbado. Não, tá louco. Mas aí, tipo assim, eu tô lá, depois... Vou fazer quiropraxia. Cara... Como é que começou essa parte? Conta aí essa parte agora. O que tu queria ser quando tu crescesse, meu? Cara, eu sempre quis ser feliz. Sempre. Legal. É uma baita mão também. Dá trabalho. E eu sempre fui um piá, e eu tô aí agora, semana passada, até um presente, eu completei 40 anos. Sempre fui um piá muito, muito sonhador. E eu sempre quis ter as minhas coisas. Eu tô 40 anos semana passada. Dia parabéns, 9, cara. Parabéns. Obrigado. Um jovem, cara, 40 anos. E a quiropraxia foi um presente, cara, que a minha mãe me apresentou. Minha mãe, minha querida mãe, minha saudosa mãe, que me apresentou numa época que ninguém mais acreditava em mim. Né? E também é outra polêmica aí, de uma história aí que... Capaz, vamos ter que fazer muita coisa aí, não sei se vai dar em Capaz que tu era agitador. E lembrando que essa pessoa, né, acabou se transformando. E a minha mãe me apresentou a quiropraxia, ela tinha um problema de coluna, vários, né? E conheceu um quiropraxista, né, na época em Porto Alegre, chama Marino Schuller, ele já nem atende mais. E ela ia no Schuller, e eu tive um problema no quadril muito cedo, com 14 anos, e veio de uma história bem complexa ali na questão emocional, né? Tu falasse ali no início sobre, é só manual. O que a gente sabe hoje, cientificamente, que as áreas que o cérebro ativa hoje num trauma físico são as mesmas de um trauma emocional. Então eu viajava muito, minha mãe viajava bastante, eu com 12 anos, o meu pai e a minha mãe se separaram, eu sofri bastante com essa separação, não foi fácil, nem para mim, nem para o meu irmão na época. E com 14 anos eu lembro de uma lesão bem grande no quadril, sofri bastante, percorri tudo que é médico, fui em várias coisas, fiz tudo que tinha, os tratamentos da época e que hoje existem. Percorri todos os profissionais do movimento, físico, enfim, médico, remédio, e eu dizia pra minha mãe com 14 anos, eu já era meio esperto, que eu dizia que... aí me dava um remédio, passava pra lá, pra cá, ia aqui, e eu dizia, mas a minha dor é aqui, não é aqui. Aí tomava aquele remédio, fazia mal pro estômago, daí do estômago tomava do estômago, aí do estômago a gente começava a ter umas neuroses, aí tem que sei que fui diagnosticado com TDAH na época. Aí você imagina
Nem existia TDAH, não sei o que era outro nome. Tinha, né? Era outro nome. Teu filho era muito agitado, né? Era muito capaz, Olha só, cara. Poço da calma. Nem era TDAH, nem sei o que era. Eu sei que, cara, daí eu... Deve ser outras letras, cara. Eu já era outra sigla. Eles simplificaram depois. Era uma síndrome. Sabe o que quer dizer síndrome na etiologia? Não, cara, uma vez eu ouvi e não lembro, cara. Conjunto de sinais e sintomas, ou seja, não sabemos o que tu tem. Tu tem sinais e sintomas, não tem diagnóstico. Eu acho que tu tem sinais e sintomas, cara. Na etiologia, né? Então, aí eu comecei a tomar esses medicamentos, enfim, não melhorava, né, a dor e começou a me judiar do estômago e novo já, 15 anos, 16, enfim, não me lembro mais ou menos. E eu fiquei muito abalado, né, já por tudo que eu estava passando, a separação dos meus pais ali, eu já estava com 2, 3 anos separados. E eu viajava muito com a minha mãe. E eu carregava muita força. E a gente, quando é mais jovem, a gente quer dizer que é forte. Né? Carregava as malas. E aí eu acabei me entortando ali mais, enfim. Enfim, conheci a quiropraxia por intermédio da minha mãe. Quem sabe tu faz isso. Aí chegou próximo dos 18 anos ali. Ninguém sabia, até que eu era... Desses 15 ali aos 18 eu fiz bastante coisa. Vamos dizer assim, um jovem rebelde. Aí a minha mãe, não, acho melhor tu ir pra Porto Alegre mesmo, tem que ter tirado aqui, enfim, quiropraxia, legal. E fui quieto, em silêncio, não falei nada pra ninguém, porque eu já vinha sofrendo com dor nesse quadril já há uns 3 anos e não via nada assim. Uhum. E, cara, conheci o negócio, eu sei que o cara, quem me ajustou a primeira vez foi o Dr. Marco, ele nem deve saber disso. E, levantei da maca apavorado, né? Eu digo, cara, eu tava sofrendo há muito tempo. Então, mas foi... O que é importante saber. Quando tu é jovem, tu tem massa muscular, tu já regenera rápido. Claro que não é milagre, nada é milagre, né? Existe todo um conceito científico, né? Lembrando que a gente, dentro da quiropraxia, nós temos uma filosofia, né? Baseada em ciência, filosofia e arte, que é uma teoria. Que temos outra teoria dos 3 T's, que é tóxicos, traumas e estresse, né? Então, tóxico pode ser, o Rodrigo já pergunta. O Rodrigo já me olhou. Não, é que eu fiquei pensando na parte do trauma, cara. Mas não é trauma físico, pode ser um trauma psicológico. Pode. Hoje, 2023, hoje nós sabemos que essa área do cérebro é a mesma. Mas lá naquela época, há 30 anos, há 25 anos atrás, por exemplo... O trauma psicológico pode ser quando a gente dá uma paulada, é que nem mais ou menos. Mas tipo... Eu queria saber se tem essa transmutação do psicológico pro físico. Eu ter um problema que me afeta psicologicamente me dói minha mão. Com certeza. Tipo, claro, um exemplo chulo, não é a mão. Tipo, pode me doer as costas, eu posso ter sim. Né? Um cansaço extremo. Um cansaço extremo. Com certeza. Existe uma correlação entre o físico e, por exemplo, uma depressão, Lilian? Cara, sim. Hoje, o que é importante a gente pensar? Estamos em tempos de depressão, né? Vamos já como chegar na depressão. Aí eu vou lembrando que eu vou tentar explicar de maneira simples. O mais simplificado. É pra galera pegar em casa, tá? Até pra mim pegar aqui. Se quiser, pega a visão. Eu já começo pegando. Segue no Instagram, manda mensagem, inbox e a gente explica. O que a gente tem hoje? A base toda científica disso, tá? É que como eu vou tratar alguém com depressão somente com química cerebral ou somente com química farmacológica, né? Exogenia, né? Farmácia exógena. O que é farmácia exógena? Farmácia exógena são químicos e substâncias que nós vamos administrar de fora para dentro. O que é farmácia endógena? Exercício, abraço, música, carinho, enfim, tá? Então, óbvio que a pessoa com depressão vai ter que fazer algo no corpo. Pega a visão de novo, essa aí. Quando o corpo sente, quem sente é o corpo. Então, a linguagem do corpo é o sentimento. Tá. Quando o cérebro sente, o cérebro não sente. O cérebro pensa. Então, o pensamento é a linguagem do cérebro. Então, o pensamento é a linguagem do cérebro, o corpo sente. A linguagem do corpo é o sentimento. Essa frase é do Joe Dispenza, é um doutor mega massa que fala sobre campo quântico, ciência, e é um tema também para nós
Mas o que acontece? Quando os pensamentos eles estão ocorrendo, né, por isso que na minha página eu falo muito sobre dor e emoção, Sim. os pensamentos geram uma crença que vão gerar um efeito neurofisiológico no corpo. O que é esse efeito neurofisiológico? Os pensamentos são linhas que vão produzir hormônios, né? Que vão produzir ocitocina, dopamina, noradrenalina, né? Enfim, várias inas aí. Ele manda essa mensagem para determinada região do teu corpo, se eu entendi, só para ver se eu entendi, e acaba criando-se algo físico. Ou pode criar. Numa linha. Sim, pode criar. Não dá pra gente dizer que vai criar algo físico. Sim. Por exemplo, a pessoa com depressão, tá? Ela tem um diagnóstico de depressão. Cara, essa pessoa ela pode ser ela pode sofrer de solidão, ela pode sofrer de mágoa, ela pode sofrer de angústia, rancor, um trauma. A pessoa foi abusada, por exemplo. Quantas pessoas são abusadas? Eu vou tirar o abuso da pessoa? Não, aquilo vai ficar na memória dela. Então aquilo gera, né, uma produção bioquímica, ou seja, vai produzir hormônios. Esses hormônios vão se distribuir pela corrente sanguínea. Por quem? Pelas glândulas, né? Pelas gônadas, tá? Existem glândulas, hipófise, adenohipófise, tireoide, enfim, timo, baço, rins, ali as glândulas suprarrenais, né? Toda a parte genitália ali, e é glândula, né? Ovário, o útero, existe uma energia ali fluindo, né? Que a gente chama isso na filosofia da quiropraxia. Filosofia, tá? Energia vital. Hoje o termo mais científico chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de resolver as coisas, os traumas, sejam eles físicos ou emocionais. Daí tu imagina, uma pessoa que é mais triste, ela vai ter mais dor. Sim. Por exemplo, se eu chegar pra ti e dizer pra ti hoje, gurizada, tô muito triste, com os braços pra cima, tô tristão hoje, tô triste, vocês vão acreditar? É difícil, né? Geralmente o cara tá triste, o cara tá cabisbaixo. Até a postura dele tá errada, já tá, né? Mais encolhido. Hoje eu tô cansado, por exemplo, eu tô assim, ó. Tô desse tamanho aqui, ó. Entende? Mas então, eu tento me corrigir, mas tô cansado. Tipo, o corpo refuga. Tem que ter esse link. E é muito legal essa pergunta que vocês fizeram. Tem que ter esse link. Hoje, o meu propósito hoje, né, após 15 anos... Tu deu aquela mudada, né? Aquele negócio que a gente tava brincando ali, que tu sabe um pouquinho mais, tu foi um pouquinho mais longe, é essa parada aí que é interessante também, né? O que aconteceu? Eu vi que na minha prática, a demanda que eu tinha de pacientes, eu não tinha somente como tratar com quiropraxia. Tá? E quiropraxia é magnífico, maravilhoso. Eu ainda sigo fazendo quiropraxia. Eu lembro que quando eu comecei meus vídeos, começaram a me chamar de blogueirinho, né? Os haters, né? Normal, né? Sigam fazendo, né? A gente foi chamado de tiktokers. TikTokers. Vambora. Ninguém odeia o feio e ninguém inveja o fraco. Então vambora. Tudo certo. E a gente começou a fazer coisas para educar as pessoas, né? E o princípio todo do meu trabalho é levar consciência sobre dor e saúde. Entendi. Porque saúde é um estado de espírito, é um estado psicológico, é um estado mental, é um estado físico. Não adianta eu querer saúde comendo só porcaria, pensando só porcaria. Então, a gente foi vendo que essas demandas foram aumentando, né? O que eu fiz daí? Eu estudei durante 5 anos uma técnica sistêmica que a gente usa aí, que eu considero que é o cara que é o quiropraxista, que é o Desjarnais, que para mim é um dos meus maiores mentores. Eu me formei em quiropraxia, me graduei em 2008, em 2009 comecei a trabalhar, uns 4 anos depois eu comecei a estudar isso e mudou a minha prática, mudou a minha vida e eu comecei a me ligar com outras coisas sistêmicas, né? Crânio, víscera, a parte da ATM ali, a boca, né? Então muita coisa acontece, vem da boca, a gente chama de lesões estomatognáticas, né? Então aí vem muita postura. Então tem vários pulos aí do gato que acabam vindo através desses anos e entrou a parte visceral, né? Então o que a gente sabe hoje? Existe uma relação muito, muito direta cérebro-intestino, intestino-cérebro, né? Tanto que os egípcios já sabiam disso, né? Sabia? Sabe onde é que vem o passe? O passe. O passe, né? Egípcio. É lá de trás, porque não é um passe, é uma energia, né? Se tu é uma energia e nós somos tipo energia. O reiki, assim, né? Uma energização, né? Exato. Então isso, eles colocavam a mão aqui e aqui. Então o que acontece? É chamado cérebro mesentérico. Ou seja, o mesentério é uma área do intestino que foi descoberta agora há pouco. Tem neurônio aqui também. Cara, tem inteligência aqui. Ana, eu sei que é Barbosa, não lembro agora. Ela tem até um podcast também. Eu vi ela falando isso, cara. Que o mau funcionamento do intestino
pode te afetar muito, muito, muito. Cara, mesmo. pouca gente sabe disso hoje. Que viagem. Pouca gente. Aquelas pessoas com constipação, então tem mulheres, Barbosa. Muitas mulheres passam dias, às vezes, sem poder ir no banheiro, né? Então essa pessoa vai ter mais dor aonde? Na constipada. Ela vai ter ela tem probabilidade de ter mais dor de cabeça, mais dor no ciático, principalmente do lado esquerdo, por causa do reto ali, né? Colo sigmoide. Então aí vai ter que ser feito uma avaliação. Com certeza. O corpo todo é interligado. Então, muitas vezes, essa pessoa que é constipada, ela não vai poder suplementar. Agora nós estamos na onda da suplementação no Brasil, né? A gente vem da escola americana, né? Então a gente já tem a oportunidade de estar vivenciando isso há muitos anos, né? O que é modismo hoje, muitas vezes a gente olha, fica meio quieto, né? Observa e são coisas que já estão atrasadas. Então, como é que o cara vai suplementar uma coisa se o cara não evacua? Por que o antigo dizia, o fulano tem cacaca na cabeça? Porque tem merda na cabeça, perdão o termo, mas né? Porque tá evacuando pouco. Como é que tu vai suplementar? Como é que essa pessoa vai absorver? Tu nem raciocinar direito, tu não raciocina, Exato. né? Eu vou pesquisar o nome dela aqui, pode seguir falando. Então é legal porque esse link ninguém fazia em 2000 e... em 2014, 15... Aí eu me inscrevi numa pós-graduação, numa especialização em neurociência, né? E aí veio toda a questão do desenvolvimento humano, a parte mais pessoal, né? Onde eu depois, em 2017, eu me espiritualizei muito, né? Comecei a estudar muito a visão espiritual na ciência, né? Que hoje eu trabalho um conceito estrutural, neurológico e outro energético, que seria o espiritual, o energético, o campo, enfim. Aí... Essa senhora, cara, Ana Beatriz Barbosa, é psiquiatra, cara, palestrante e escritora brasileira, estudou e se formou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2009. Essa mulher falou isso aí, velho. Exatamente isso aí. E ela é psiquiatra pica, assim, ó. Exatamente. E olha, ela falou mesmo, cara. E o pessoal fez mas é real. É embasado isso aí. Por que acontece assim? Aí voltando lá no depressivo, como é que eu vou tratar esse depressivo somente trabalhando a química, se o corpo é químico, físico e emocional? Bom, então eu vou lá no psiquiatra, eu tomo aquela química, mas eu preciso fazer um exercício. Bom, se eu preciso fazer um exercício e eu tenho pouca empatia, por exemplo, com as pessoas, né? O que a pessoa que tem empatia baixa, ela tem um lobo pré-frontal inibido, esse lóbulo pré-frontal, que é onde a gente toma as decisões, onde a gente... Por isso que criança não tem muito, né? Não tem papo na língua. E o idoso também não. Já é a primeira área do cérebro que se degenera é o frontal. Então é a área... Por que adolescente não tem empatia, não tá nem aí pra nada? Que também é... né? Tá informação, né? Essa informação, exatamente. Então o que acontece? As pessoas, elas precisam ser tratadas por inteiro. E eu sempre digo uma frase: tu é ensinado aos pedaços. Tu aprende aos pedaços. Não, agora tem um problema no ombro, vai no médico do ombro. Não, eu tenho isso aqui no joelho, vai no médico disso. Vai lá no fisioterapeuta, faz aquilo. Mas ninguém se comunica. O Brasil tem um grande problema onde isso é uma visão que eu tenho, que é filosófica, mas ninguém acompanha o processo de nada. Tu entra, faz a introdução do processo, fulano faz, passa pro segundo passo, ninguém acompanha, o que acompanha não fez a introdução e o que termina não acompanhou. E aí fica tudo meio perdido e aos pedaços. Então não vai ser tratado inteiro. Como é que tu vai tratar um depressivo sem tu ver a alimentação dele? Sem tu ver essa pessoa que vai fazer um exercício, por exemplo, ela não tem uma boa empatia. Então dá um exercício mais de concentração para ela, dá um exercício físico que seja benéfico. Por exemplo, Pilates. Pilates está na moda, né? Há muito tempo. Todo mundo vai fazer Pilates. Nem sempre. Né? Os pacientes que são mais fibras longas ali, neurogenicamente falando, eles não vão se adaptar tão bem. Sim. Né? Nem tudo é para tudo, né? Nem tudo é para todo mundo também, né? Como é que é o teu envolvimento? Porque, tipo assim, ó, uma pessoa que tem algum problema psicológico, por exemplo, além do físico, no caso, o físico exterioriza aquele problema interno, né? Como é que é o teu envolvimento, assim, ó, com essa pessoa? Ele é um paciente para ti, mas tu tem que ter uma dedicação maior, uma avaliação diferente. Como tu disse, cada caso é um caso. Não dá para generalizar e dizer que você resolve tudo do mesmo jeito. Então tu tem um envolvimento mais pessoal, assim, né? Sim. Como é que é a tua relação com os teus pacientes, Leão? Como é que é a tua... Cara, eu vou falar um poema. Eu criei esse poema até por uma senhora que eu atendi. O paciente não é paciente, ele é impaciente. Estou potente e contente, por a dor é inerente a quem sente.
Eu escrevi, é meu. Teu, autoria própria. Eu atendi a dona Nina. Legal. A dona Nina tinha 80 e poucos anos e ela veio, doutor, tô potente e contente, o senhor não sabe o que eu tô sentindo. Aí veio inerente, enfim. Cara, minha relação com meus pacientes é entender que eles são os meus clientes. Eles não são meus pacientes. A gente fala paciente pelo termo, né que vem da área de saúde. E eu brinco que a área de saúde nada mais é que uma grande indústria da doença, né? De nos fazer adoecer pela crença, nos tratando aos pedaços. E eu tenho amigos. Eu tenho hoje clientes que vão virar clientes na minha fase 1. O que é a fase 1 do meu tratamento? Eu utilizo técnicas manuais através desse diagnóstico, faço exames físicos, exame de imagem, a pessoa faz todo aquele conceito, aquele cuidado. E lembrando que eu trato a função. O meu trabalho hoje como quiropraxista é ser um quiropraxista funcional e integrativo. Eu sou um cara que vou fazer um diagnóstico clínico, faço uma constatação, se eu vejo patologia ou alguma suspeita, eu encaminho. Certo. Mas os meus clientes, eles gostam muito de mim, por exemplo, porque eu sou técnico, eu sou ético e eu sou em cima da veia. Eu vou lá e dou no meio dele. Uhum. Não, isso aqui não vou fazer perder meu tempo, eu tô dedicado 100% com isso. Se tu não quiser te dedicar a tua saúde, a ti, beleza, pega o teu dinheiro, vai, compra uma carninha, faz um churrasco, troca de carro. Uhum. E, tá tudo bem. Então, tá tão caro assim a consulta? Não, dá não pra é. trocar de carro. Não, eu falei da carne. Não, que dá pra comprar achei uma que você carne, tá que o preço da carne, né, cara? Vou fazer o merchandising. O carro não é nada, é a carne. Mas o carro, cara, você sabe que eu gosto de carro. Não, sabia. Eu nunca tive o preço dos carros tão absurdo e os carros tão ruins. Mas volta Eu lá. tenho entrevista hoje de bicicleta, cara. Volta lá hoje. Cara, a consulta não é cara, a precificação ela é básica de um profissional especialista aqui, tá? Qualquer médico, normal, nada assim. As pessoas têm, não sei se tem uma cultura, porque é caro, cara. Depende, é muito rápido. É que depende, né, cara? E esse manejo com esse paciente, por exemplo, que a gente vê que ele é triste, por exemplo, tá? A gente entra em tudo sem falar nada. Lembrando que eu não sou psicólogo, né? Eu tive uma clínica multidisciplinar onde tinha psicólogo, tinha fisioterapeuta, tinha educador físico, né? Eu trabalho com um manejo integrativo. Então tudo passa por mim, eu faço o diagnóstico, encaminho quando necessário for e eu chamo essa pessoa para o fight. Vamos lá, tu quer viver legal? Beleza. Exemplo, eu não preciso que ele me fale a história dele, que é uma história traumática, porque toda vez que tu conta uma história ruim, tu revive no cérebro, sabia? Tu ativa, aí tu piora o cara mais ainda. Toda hora. O que tu acha que eu tenho que fazer? Eu digo, não sei, faz o que tu quiser, tá tudo certo, tá tudo bem. Sim. Porque não existe certo e errado, existe um parâmetro estabelecido pela sociedade. Vou usar a frase do Enéas, um grande sábio, que naquela época a gente tá vendo que ele estava certo. Nós não somos mais sociedade, nós somos um bando de pessoas agrupadas em seus interesses. Né? A sociedade hoje não existe mais como era antigamente, mas aí eu chamo a pessoa para, cara, por exemplo, vou contar um estudo, um caso clínico. Atendi um cara jovem, bacana, bancário, veio de outra cidade, né? Atendo na região inteira, tem muita gente de fora que vem, a minha central aqui, e o cara tem um diagnóstico de depressão. Sentei com o cara, minha primeira consulta ela é bem elucidativa, educativa, a gente faz vários testes, né? A pessoa passa por uma avaliação total de saúde. Eu não vou só lá, deita ali, barriga para baixo, crec, olha a coluna, não é assim, né? Depois, nas rotinas, nos ajustes, a gente até pode ser assim. Mas aí a gente tinha um diagnóstico de depressão. Eu digo, cara, mas como é essa depressão? Me explica melhor como é que é. Conversando com o cara, a gente vai personalizando aquilo e vendo. Eu fui vendo, cara, tu tem solidão no final de semana, cara. Por quê? Não, porque tu gosta do teu trabalho, tu gosta, teus colegas são tudo casados, no final de semana que tu faz, não, eu sou solteiro, não tenho nada a fazer. Aí o cara tinha depressão, ou seja, o cara tava tomando remédio antidepressivo, não tava fazendo exercício, tava ficando obeso, sedentário e ficava o fim de semana inteiro triste. Aí segunda-feira melhorava a vida dele. Voltava a rotina. Claro, aí começava a conversar com as pessoas, interagir. Olha como é que funciona o meu tratamento. O que eu faço hoje? Eu faço distorção, neurociência, naturalidade e energia. Então eu destravo o cara estruturalmente, eu desenvolvo ele para a naturalidade com a neurociência, né, com os testes que eu tenho, né, diagnósticos que eu posso encaminhar ou não, e eu trato a energia dele, né, com várias técnicas, no emocional. Eu disse para ele, tu consegue me ajudar nisso? Ele, sim.
Tu acha que eu consigo te ajudar nisso? Sim. Então vamos fazer o seguinte, tu consegue pegar um esporte coletivo no final de semana, tu acha que tu consegue fazer... eu gosto de andar de bicicleta, na época nem tava esse momento de bike. Consegue comprar uma bike? Consigo. Cara, o cara começou a pedalar, emagreceu. Moral da história, pra encurtar, o cara conheceu a mulher dele, casou, hoje o cara corre de bike. Tá? Final de semana dele nunca mais foi o mesmo. Exato, e era um cara que, eu sempre digo, era um cara que se não tivesse tomado atitude, tinha tomado remédio a vida inteira. Então quem toma remédio... Ou até pior, né? Exato, quem toma remédio, lembrando que eu não sou contra o remédio, eu não sou contra o remédio. O que a depressão é, então, na minha opinião? É um estado de consciência para as memórias. Eu tenho memórias que me sugam, que me São puxam. pessoas que pensam muito no passado, né? Geralmente. Cara, aí tem que se fazer um exame com uma tomografia, né? Com contraste. Existem várias pessoas que são muito... Consegue analisar? Consegue, porque tem pessoas que não estão produzindo química cerebral, né? Aí tu tem que entrar com a medicação. Só que aí tu vai ter que entrar com a medicação e depois tu vai ter que desmamar essa medicação. Cara, depressão... É o desmame, eu acho. Exato. Depressão, o que não é acontece? depressivo, mas tu é viciado em remédio. Já tá quimicamente, né? Vamos perguntar pro profissional de saúde que trata a depressão se ele não tá no burnout. Você sabe o que é burnout? Burnout é um jogo de videogame. Não, tô brincando. Burnout bugou o cérebro, filho. Aí já O que é o burnout? É uma síndrome que acomete mais mulheres solteiras que trabalham na área de saúde. Então, e cada vez mais tem crescido mais. Estão no limite, né? O que é um burnout pra nós aí, pra galera em casa entender? É o cara que é plantonista, que atende pra caramba, né? Era o Lineu lá antes dos 33 anos, trabalhando incessantemente 7, 8 dias por semana, vamos dizer 16 horas por dia, atendendo em 4 cidades, atendendo uma galera, comendo não tão bem nos horários, não dormindo legal, dormindo aqui e ali. Então ele troca hora por dinheiro. O profissional de saúde hoje ele troca hora por dinheiro. Então a hora é dinheiro. Deu uma pisada no freio forte, né? Dei, porque senão eu ia... Por exemplo, como é que eu vou tratar um cara que tá depressivo se eu não tô feliz, se eu não tô realizado na minha vida? E realizado não é ter uma casa de 1 milhão, 2 milhões, né? Um carro maravilhoso que nem eu tinha, porque quando eu tinha, mas pra que eu fiz isso? Aí eu fui perceber que eu tinha feito tudo aquilo pra mostrar pra minha família que eu era um cara de valor. Que eu queria ser respeitado e valorizado na sociedade. Então, né? Tu também precisava daquela comprovação. Todo mundo precisa, né? Precisa, né? Principalmente pro pai e pra mãe, né? Só que até que certo ponto isso é salutar. Então o burnout acontece muito com os profissionais de saúde. Porque, na verdade, o profissional de saúde ele é uma grande vítima do sistema. Da indústria mas ser pai e ter a tua família que tu tem hoje te mudou bastante também, né, cara? Tá louco. 2 filhos, entendeu? 2. Que legal, cara. Cara, eu... Deu um baquezão, né? Eu atribuo muito à minha evolução espiritual hoje, o que eu sou. Eu não tenho vergonha nenhuma do que eu vivi, do que eu fui. E eu sempre brinco que o que eu me tornei hoje nada mais é do que eu fui antigamente. Eu tenho muito orgulho do que eu fui. E eu não tô pronto, né? Tô crescendo e eu atribuo muito a eles. Eu quero agradecer a minha esposa também, a Lisiane Marfisa da Silva Hermes hoje. E os meus filhos que me ajudaram a evoluir muito nessa parte. Por que eu tô fazendo, pra quem que eu tô fazendo, né? E o que eu tô fazendo? O que eu tava fazendo eu sempre soube muito bem onde eu queria chegar. Mas pra quem que tu tava fazendo? Porque a gente sempre tem aqueles sanguessugas, né? Sabe aquele... 1 ou 2 sempre aparece. Normal, até na crença da gente, né? Sabe aquele... Ó, galera pega a visão em casa de novo. Sabe aquele amor corrupto que a gente tem, sabe? Mais ou menos, eu não sei muito. Aquele amor corrupto mais jovem. Ela é bem gatinha, né? Podia, ele é até legalzinho. Então isso foi... eu acho que quando tu constrói uma família, tu vai te solidificando dentro das tuas raízes e tu tem um propósito. Eu acho que ali define... Né? Ali define as tuas prioridades. E... Enfim, a minha filha... Hoje até estava falando com uma paciente, a minha filha que fez eu parar de fumar. Né? Eu fui tabagista durante muito tempo. E eu tô há 1 ano e... 1º de abril do ano passado eu parei de fumar. Nem me fala. Vem no 1º de abril. Nem me fala. Vou fazer uma... Bem na boa, não posso nem ver cigarro. Senão ele pega e fuma. Olha só. Posso enxergar cigarro na minha frente. Olha, fazendo o link pro nosso tema hoje, a coluna vertebral. Sabia que quem é tabagista tem maior chance de degenerar a coluna e degenerar os discos? E isso pode causar mais dor?
Então, principalmente mulher que tem anticoncepcional junto e tabagismo. Tô tranquilo, então. Então, não, tabagista tem que parar, cara. Tem que parar. Não quer dizer que... Claro, não. Então, a minha filha, sabe por que eu parei? Minha filha e eu nunca... Quando eu era tabagista, eu nunca fumava dentro de casa. Eu tinha uma área assim, bem legal até. Sentava ali, fazia o meu chimarrão, toda a minha prática ali, estudava, enfim. E a minha filha, de noitezinha, para, larga isso aí. E a minha filha com 2 anos e pouco, cara. Ei, já deu olho em ti, já. Larga isso aí, larga. Ele ficou, e um dia eu vou parar. Eu já, né, tava no meu processo, já tava tirando alguns vícios, né? Lembrando que o vício, ele pode ser o vício em comer e falar mal de alguém, nutrir crença, raiva, né? Emoções. Vários tipos, né? Eu brinco muito com meu paciente esse depressivo ou triste. Não adianta tu fazer a oração do perdão pro outro se tu não perdoa a ti mesmo. E nem tem que perdoar, porque se tu perdoar, tu já tá julgando, então solta. Porque... Exato. Não tem porque os caras... Eu te perdoo, não, velho, esquece. Exato. Esquece, cara, não aconteceu. Passou. E, então, pra ver o perdão tem que ter um julgamento, exatamente. Aí tu te corrompe com aquilo ali. O amor aí. Porque o que é o amor? O amor é algo, né, subjetivo, né? Então, assim como a quiropraxia é subjetiva, uns tu vai manipular, outros não, um tu vai orientar, outro não. Então, a relação com o meu cliente é essa, né? Então, graças a Deus, eu acho que as respostas que a gente tem, eu tenho aí uma caminhada longa nesses 15 anos, vou completar 15 anos agora em dezembro, de curas, né, que são atribuídas a mim, que eu não atribuo a mim, eu digo eu sou a ferramenta, né? Eu atribuo todas as curas para Jesus, é o médico dos médicos, não o Jesus como jesuíta, como cristão, como isso, né? Eu digo Jesus porque foi uma grande consciência que veio, assim como o Buda, eu admiro muito ele, assim como eu admiro o Senna. Estão os 3 pautados e escritos na minha pele, porque são consciências elevadas e eu acabo sendo uma ferramenta, né? Mas tu, tipo assim, eu digo que tu... Essa relação que tu tem, eu noto porque a gente já se conhece há muito tempo, né, Linão? A gente se conhece há muito tempo. Teve um tempo que a gente conviveu bastante em função dos carros, e eu acompanhei muito essa parte aí que tu falou desse teu foco frenético de trabalho. Então eu peguei uma parte ali da tua transição para essa evolução aí de atividade. E eu notei, assim, eu sempre notei que tu tinha esse vínculo com teus pacientes, assim, muita gente, as pessoas de mais idade principalmente, o cara via falando, tu sempre foi muito cortês com essas pessoas e sempre tratou elas muito bem, estreitando o laço paciente médico, né? Sim. Então meio que sai um pouco daquela linha convencional que a gente vê do cara chegar lá assim, você torna um pouco sabe? amigo, né? Porque sabe aquele esquema mecânico, tu entendeu? Tu chega pra consultar, o médico que tem. Ficha, eu tenho, não sei o que. Tá, abre a boca. Bota um palitinho. Tá, beleza. Esse ainda te olhou, ainda tem outros que nem te olham. Tem uns que olham. E o cara pega e está, toma isso aqui e tchau. Cara, sabe, tipo, e as pessoas não têm tempo de falar, velho. Não tem aquela interação. O cara diz, tá, mas o que tu tem? Nós vamos conversar. Estreitar, entende? Sabe por que eu não atendo em SUS? Em nada, assim? Porque eu não quero fazer um atendimento mal feito. Eu quero olhar pra pessoa, saber o nome dela. Cara, em todas as minhas unidades, isso, as pessoas que trabalharam comigo, sabe, todos os meus pacientes, cara, dificilmente eu não levantava da minha cadeira e não ia recebê-los todos os dias, todos na porta da minha sala. Que legal. Todos. Então, assim, lembrando lá no início, para quem não pegou agora, vai lá no início e olha, eu tive um problema cedo, físico, que eu achava que era físico, mas era físico também. E eu tinha que ser respeitado. Então, eu sempre tentei me colocar na dor do outro. Até porque esse processo que tu acompanhou da transição de quem eu me tornei, de quem eu tô me tornando, na verdade nunca tá pronto, pouca gente sabe quem eu sou, né? O Lineu teve uma época que ele vestiu uma capa para justamente se proteger, né? Que a gente veste as sandálias do ego e depois a gente vai se desfazendo para sandálias da humildade, né? Tu precisou construir para se desconstruir, exato, né? Não exato. Então, o que eu faço hoje é basicamente ser mais cordial possível, humano possível e carinhosamente possível técnico. Eu sou um cara técnico, ético, né? Eu sou um profissional, eu acho que eles não só gostam de mim porque eu vou resolver, né? O paciente idoso acaba sendo um paciente que já passou por tudo, né?
e não teve resultado, não teve resposta, e dentro da minha clínica eles acabam tendo uma resposta. Quando eu não tenho essa resposta, eu faço o diagnóstico em caminho e aí eu direciono ele para aquilo, né? Porque como é que era feita a medicina antigamente? Eu falo medicina hoje, são todas as práticas, né, baseadas em evidência científica, não é uma coisa no achismo, mas a medicina era feita de forma cordial, existia o médico da família, né? Ah, sim. Então quem vai ser o médico do futuro hoje? Quem que vocês acham que vão ser os profissionais do futuro na área de saúde? O cara que entende de droga, de farmácia, ou o cara que entende de pessoas? Pois cara, eu acho que tá indo pro lado mais humano, né? Claro, até porque essa gurizada nova que tá se formando agora tá mais ligada nisso. Então a gente não pode virar uma máquina, porque daí a gente vive no automático, a gente vive automatizado e aí a chance de nós ter um burnout é muito maior. Então a minha relação se deu mais com essas pessoas no início. Hoje eu tenho 3 tipos de cliente, né? As pessoas senis, os idosos que têm uma condição, têm uma patologia e resolvem adotar as práticas integrativas, a quiropraxia, um trabalho que eu faço junto com a minha esposa na clínica até, que é maravilhoso o trabalho dela, até tá voltando agora, mas deixando de ser um pouco mais somente, exclusivamente mãe, mas a gente faz um trabalho em cima da causa. E aí essas pessoas vão trazendo as esposas, os filhos, os netos, então é uma coisa bem familiar mesmo. Sim. E eu brinco que eu quero criar ainda a meca da quiropraxia. Sabe o que é a meca da quiropraxia? Cara, eu quero criar uma clínica totalmente diferente, onde eu vou ter uma sala tipo família, onde a gente vai atender todo mundo assim. Coletivamente. Coletivo. Amor, cara, só amor. Porque amor não corrupto, não é amor, não, é uma troca. Né? Quer fazer pessoas que não se conhecem, se conhecer, conversar entre elas. Por que não? Contar seus problemas entre elas. Um dia eu atendi um menino. Isso seria legal, desculpa te interromper. Uma ajuda em grupo. Isso aí, na verdade, isso aí é um... Porque outras se a gente fosse pegar, né, cara, isso aí é muito usado em várias coisas, né? Só que aí o que acontece? Como vocês têm um projeto, tudo que vamos copiar. Ah, sim. Então tá tudo bem, só que a gente... eu brinco sempre assim, a verdade não precisa ser defendida. Tá. A verdade é a verdade. Então, por exemplo, eu tenho um paciente, veio com 14 anos para mim com problema postural. Cara, postura, 3 coisas que tem que pensar sobre a postura. Como é que está o teu sistema vestibular? O que é o sistema vestibular? Todo o teu sistema de equilíbrio. Então, 3 coisas que vão estar associadas à tua postura. Sistema vestibular, canais semicirculares do cérebro e o sistema otolítico, que é um sistema de aceleração cerebral. Por isso que a esposa sempre fala, para de correr, vai devagar. Tá? Que o otolítico dela, ou seja, tudo vem do cérebro. Entendi. Então os caras estão achando que, eu sei também, mas não sabe, não sabe muita coisa. Sim. Para aí, olha isso aqui. Então, como é que é a tua criança? Então, pessoas em casa, pega a visão de novo. O jovem, adolescente, o que a gente tá vendo hoje? Cabeça muito pra frente. A gente chama translação anterior do pescoço. O problema de celular que os caras... Cientificamente não existem muitos artigos robustos que dizem, claro, que ele é uma condição, sim. Só que o cara que a postura errada, nesse caso atendi o menino, ele tinha um problema de autoestima, cara. Conversando com o cara, a postura, mexi nele, ajustei ele, e cheguei e disse pra ele uma frase de um amigo meu que é da área de saúde também: tu dança bem, mija longe, o cabelo ajuda. Tu é lindo. O guri dava risada, a mãe dele, não sei o quê. Ajustei, daí gatilhos ali que ele tinha, primeira consulta, segunda eu vim e comecei a trabalhar. E, cara, aqui, tua postura não vai melhorar isso quanto frente a isso, porque geralmente a pessoa que é assim, ela é muito oprimida, né? É uma pessoa que às vezes foi educada de uma maneira, né? Ela foi oprimida, ela foi um pouco mais na dela. Ela foi sendo limitada no decorrer do tempo, né? Pode ser que sim, tá? Lembrando que cada caso é um caso. Claro, então o meu caso, é só eu caminho assim, se tu me vê na rua, eu tô assim, mas eu tô ou procurando ver se eu acho dinheiro na rua, né? Ou tô procurando ver se eu acho dinheiro na rua, ou tô pelado, porque o cara pelado caminha feio. O cara sem dinheiro no bolso eu tô pelado. Eu já caminho aqui, ó. Cara, pra ver se eu acho uma grana na rua. Sabe por que eu já caminho aqui com o peito estufado? Você olha lá o Quiro tem que estar bem. Eu vou dizer que eu sou arrogante, né? Tu tem que estar com a coluna. Tu tem que estar com a coluna ereta. Então, sabe por que geralmente, uma dica? Sabe por que as pessoas tendem a caminhar mais curvado pra frente? Por quê, Cacá? Não tem ideia, o que tu acha? Da onde é que a gente vem? Da caverna? Da barriga da mamãe. Da caverna também dá pra andar curvado. Platão falou, mas não, da caverna, tem muitos que estão lá ainda, não quiseram olhar pra fora. Né? Platão, não olharam pra fora. Assim, ó, os músculos flexores
são muito mais fortes, são os flexores, o lado flexor, a pessoa que olha para baixo, o idosinho, aquele senhorzinho lá que vai olhar para baixo. Primeiro ele olha para baixo porque ele precisa ver o chão, porque as calçadas são boas, são lisas, não tem buraco, não tem nada, né? Tá tudo top. Tranquilo. E ele, quando ele se flexiona e ele enxerga o chão, ele tem um ponto a mais de estabilidade. Entendi. Então os olhos são um ponto de estabilização do corpo. Eu tenho duas coisas para te perguntar que são curiosidades, olha só. Por que a gente nota... o cara mais novo, ele tem uma altura. Quando ele vai ficando velho, ele vai ficando menor. Já notou isso? Parece que fica menor. É porque você curva muito. O que acontece? Já tá ligado nisso aí? Claro. Primeira resposta estrutural. Os discos, tá? Intervertebrais. Os discos são as almofadinhas, sabe? A galera mais velha, antiga, que nem nós, do Rainha System, aquelas... O cara tinha uma enganação, né? Que mudava de cor e mudava o disco. Era o mesmo disco, que amarelinho, verdinho, azul. Podia comprar os botão azul. Vinha o kit com vários discos. Lá, massa, né? Tinha um buraco no solar. Tinha os Puma também, enfim, mas vamos lá. Puma Disc? Tem os botões do Puma. Eu lembro do Rodrigo dos Puma Disc bala. O Rodrigo era artista, né? Sempre foi fazendo. Enfim, esse cara acaba perdendo altura porque o disco vai degenerando. Tá. Então o disco degenera, inflama e aí o osso vai se deformando, chamado bico de papagaio. Então chamado no nome científico é osteofitose. Então essa degeneração articular vai causando essa compressão dos discos, que vai causando a deformação óssea até criar o que a gente chama de sindesmófitos. Então existe uma fusão vertebral para justamente criar estabilidade. Entendi. Então a gurizada hoje em dia tudo solto, se estrala tudo, né? Não tem volta ali, não. Tem volta, não tem cura, mas tem volta. Tem como melhorar essa postura. Como melhorar, tem uma foto minha, tem uma foto de um idoso no Instagram ali que tá nos fixados ali, mas bem legal. Depois de ir, por exemplo, assim, ela não regenera. Cara, melhora. Fisicamente, assim. Cara, regenera. Tem alguns casos regenera. Depende do profissional, depende do... Cara, quiropraxia, como toda profissão, como toda técnica, como todo manejo físico, tem que ter o princípio da constância, né? E o princípio do tempo. Então, tempo, constância e frequência. Qual é a frequência que tu vai utilizar? Claro que não é um milagre, entendeu? Claro que vai melhorar na dor, vai, na primeira vai. Mas o importante é que a gente entenda esse processo degenerativo. Né? Processo degenerativo da coluna, processo degenerativo articular não é um bicho de 7 cabeças, é uma vértebra que tá... Lembra do X do Toco? Muito bom. Nostálgico aqui. Aí aqui tu pegar aquele X e apertar o recheio vai sair pra fora. Então esse é o disco. Temos um representante. Temos. Lancheria Camargo é que faz o X pra mim. X não, toco, cachorro no pão de X, cara. Eu vou. Cara, é muito bom, muito bom. É a minha referência do toco. Cachorro no pão de X. Eu faço um hambúrguer bom, cara. Eu sou... eu tô Sabe ligado. Duas coisas que eu gosto de fazer, além da quiropraxia, de atender pessoas, uma tu sabe o que é, dirigir e outra é cozinhar. Gosto muito. Então, voltando a essa... Não é dizer dirigir, é dizer andar de Opala. Porque dirigir e andar de Opala são duas coisas diferentes, cara. Mas esse negócio da doença, né? A pessoa, ela leva anos geralmente adoecendo, mas ela quer a cura logo na primeira consulta, né? Ela vai correndo e ela quer... Mas ela não se deu conta que faz anos que ela vem adoecendo lentamente, né? É uma constância, né? Cara, o que na verdade eu tento hoje é não julgar nada. Por que ela faz isso? Porque o sistema faz com que ela adoeça sem sintoma. Né? Que a gente chama de avaliação subclínica ou inflamação subclínica. Tu já notou que agora tudo é inflamação? Tá na moda, agora tem umas coisas que... Mesmo. Quando tu falava que tu devia tirar isso pra tirar... Por exemplo, tira o açúcar que vai diminuir a dor, né? Tu é louco, né? Sei o quê. Ele tira isso aqui, não, tu é louco, né? Então, como a gente teve aí uma prática mundial aí de problemas sanitários que fizeram e não funcionou. Então, o que acontece? A doença, ela é uma inversão de polaridade. Né? Isso aí é a frase de um alemão, chama Alfred Fritz Popp. A doença é uma alternância de polaridade, ou seja, vamos pensar que a gente tem um corpo físico, tá? Nós temos 4 corpos aí, mais densos, tá? Corpo físico, corpo astral, corpo etérico e corpo espiritual. Tá? Então o etérico é duplo etérico, então é uma energia. Então quando vai pro físico, já passou por esses aí, né? Aí a gente tem o que a gente chama o mental, né? O mental, que aí é dividido em 2, é mental superior e mental inferior.
Então os hindus já sabiam disso. Que viagem, né, cara? Como é que cara... Os orientais já sabiam disso. O que são corpos sutis? São meridianos. O que são corpos sutis na medicina hindu lá na Índia? Sabe que a melhor medicina do mundo é da Índia, né? Como é que a Índia controlou essas questões que teve epidemiológicas aí? Cara. Os hindus já sabiam que vinham dos 7 corpos, né? Dos chakras. Eles são corpos sutis. Outra visão do corpo sutil lá na fotografia Kirlian, né? Que é a visão russa, né? E isso aí fotografou a hora. Isso é ciência hoje. Lembra que no início eu falei lá do Joe Dispenza, lá do doutor Joe Dispenza? Então vai no início. Ele fala sobre isso. Então hoje a neurociência conseguiu comprovar essas energias e esses corpos mais sutis, não só o físico. Então por que o cara adoece no físico? Porque ele já vem com um nível de consciência baixo sobre saúde. Como é que tu vê hoje, Lineu, assim, ó, essa parada da tecnologia e informação? Vamos dizer assim, é ótimo. Eu não sou contra. Volta e meia eu falo isso aqui. Mas tipo assim, ó, tu vê essa gurizada mesmo aí. Gurizada, curte a internet, curte um computador, um celular, um negócio. Legal. Isso acaba um pouco com a interação, com aquilo que a gente teve no nosso tempo, aquele negócio de andar na rua, se de encontrar conversar. na rua com a gurizada, né? Traz um pouco também de timidez, né? O cara já não se sente tão seguro, a autoestima às vezes baixa um pouco. Tipo, tu é machão atrás da tela e sai na rua, tu tem medo das pessoas. Isso aí afeta bastante também, né? O psicológico da pessoa. Então, de certa forma, essa evolução tecnológica para a interação humana é uma coisa meio estranha, não é? Com certeza. Cara, eu sempre acho que tem que ter equilíbrio, né? Lembra que no início a gente falou sobre a postura? Então, o que a gente sabe ali? Lembra do início da teoria dos 3 T's? Dos tóxicos, traumas e estresse? Então, o que acontece? Hoje a gente passa mais tempo enclausurado, sedentário, né? Os estudos mostram hoje que as pessoas que passam mais tempo sentado têm mais chance de desenvolver problema de coluna que o cara que é braçal. Tu quer um exemplo disso? Pega uma criança, a gente que tá aqui no interior, pega uma criança que mora pra campanha e bota ao lado de uma criança que fica sentada no computador. Olha os movimentos dele. Cara, o cérebro, ele é totalmente conectado pelo corpo. Lembra que eu falei lá no início da folha de ofício, da fáscia? Pela fáscia. Então não adianta tu fazer liberação miofascial, tu liberar um músculo que tá preso, tu não sabe o diagnóstico. Às vezes tu tá soltando uma coisa que tá dando a estrutura, que tá dando a estabilidade. Como assim a visão pro idoso, como assim a visão pro Rodrigo que tá ali procurando dinheiro. Mentira, tá sabe? Entende? Então estabiliza mais o sistema estrutural. Entendi. Então quando tu tá sentado no computador, eu acho que a tecnologia ela é maravilhosa. Tanto tu tem que saber muito conduzir, cara. Eu acho que aí muito vai dessa questão das pessoas que criaram essa geração. Eu vou sentar pau agora aí, polêmica, pega a visão. Cara. Essa juventude, tá, mas quem é que criou essa juventude, cara? Geralmente quem fala dessa juventude foi quem criou. Ou o que a gente tá vendo hoje? Não são os pais que estão criando seus filhos, são os avós. Então tu tem que educar os teus filhos pra te mimar os teus netos. Tu não tem que mimar os teus filhos. Os filhos estão se criando na frente da televisão. Porque tu não sabe, hoje tu não conhece teu filho, cara. Né? Eu tive uma situação, recentemente eu fiz um movimento na minha vida, né? Eu fui morar num outro estado, voltei, já tô morando aqui de novo. E o meu filho teve uma situação na escola e a professora falou, ele não vai. Eu conheço meu filho, ele não vai. E ele chegou e, pai, Narciso, eu digo, o que eu falei? Ou seja, cara, eu acho hoje, como ontem eu falei com uma secretária, uma mulher que trabalha lá numa cidade que eu atendo, e ela, falando dos filhos, eu digo, tem um filho, ela falando sobre filho, né? Já que a gente tá falando sobre filho e tecnologia, eu acho que é muito legal tu saber o que teu filho tá consumindo. E eu acho que é muito legal tu saber que o teu filho tem que entender as consequências das coisas. Não, tu faz isso, tudo tem uma consequência. Certo. Né? Pra gente não barganhar com ele aquele amor corrupto, porque a gente sempre corrompe o amor pelo filho, porque a gente quer que o filho seja aquilo que a gente acha que ele deve ser. Tá, mas aí eu não tô condicionando ele. Será que não é errado? Será que essa criança não vai criança... esses dias... mas ele é preguiçoso mesmo, tá gordo aí, a criança tinha 8 anos. Pô, se o pai do cara fala isso pra ele, ele começa a repetir aquilo. Meu pai me disse que eu tô gordo, que eu sou preguiçoso. Vai cravado na cabeça dele, né? Entende? E é isso, o que a gente chama? Isso aí são as crenças, que é o que vai sendo enraizado nos primeiros 7 anos de vida. Cara, então as crianças, elas não têm como se desenvolver se quem educa elas tá fazendo o gatilhamento mental delas pro negativo. Sim. Porque o cérebro de 1 ano, o cérebro de uma criança em 1 ano ele dobra de tamanho, sabia? Por isso, em 1 ano ele dobra de tamanho. No primeiro ano ele dobra de tamanho. No primeiro ano ele dobra de tamanho. Por isso que é importante fazer o cuidado também com crianças, né? Pra quê? Porque a gente possa desenvolver eles. Cara, o cérebro gosta de movimento.
Então, um músculo, a tecnologia... como se fosse um músculo. Exato. Então a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas aí a gente tem que ter hora para colocar essas tecnologias, a gente tem que ter hora para parar, hora para iniciar. Hora para um exercício. Hora para o exercício. Tá, é birra, não é birra, cara. A criança não consegue lidar com as emoções dela. Se nem a gente que é adulto, o cara tá lá de birra, dá vontade de sentar-lhe os pau já. Verdade, cara. Pô, se o teu cérebro tá formado, isso eu aprendo muito com a minha esposa. Né? Minha esposa é formidável nisso. É que isso aí é legal porque volta lá para essa tua ideia desse teu novo projeto aí, que é essa interação das pessoas. Porque de repente tu tira essa galera, Claro. que tá todo mundo conectado, né? Tem um grupo. Cara, tem o grupo do WhatsApp. Entendeu? O grupo do WhatsApp tu tá sabendo. Cara, aí tu já não tem mais a necessidade de ir na casa. Eu não vou ter Tem necessidade de gente ir que na dá casa bom do dia Emiliano. pros os parceiros do grupo do WhatsApp, não dá bom dia pra mulher em casa. Cara, é Pros ridículo. parentes. Não dá bom dia pra um ser humano na rua. Não na rua, exato. Pô, velho, se eu saio daqui Exato. de manhã cedo E acontece muito. e só tem uma pessoa na rua e eu, bom dia. Sim, é o mínimo. né? Não, cara, eu não vou cruzar por aquele ser humano ali. E te digo assim, ó, não é uma coisa que eu digo assim, não, é instintivo. Claro. Eu passei, a pessoa me olhou, Porque bom tu dia, foi educado, né? entende? Agora, Claro, sabe, hã? tu foi educado. Te interrompi. Sabe lá onde eu tava? Tinha os lugares que não dava bom dia. Mas E era um lugar muito massa, assim, maravilhoso. Eu sempre quis morar lá, fui, enfim. Aí eu cheguei um dia, minha esposa falou, que coisa bem horrível, não sei o quê. Eu digo, amor, idiota tem em tudo que é lugar. E idiota com dinheiro, fica mais idiota. Entende? Sem julgar ninguém, entendeu? Mas, pô, o que custa tu dar um bom dia pro cara? Mas né? esse tipo de interação aí, é tipo assim, a pessoa que é online, por exemplo, a pessoa que é virtual, ela não tem esse tato. Já ouviu aquela história? Não, tinha amigo de Facebook, velho. Cara, ela tá com... Tinha amigo de Instagram. Ela tá com o lobo pré-frontal inibido, cara. Manda lá pra gente ativar esse lobo aí. De repente desenvolver empatia. De repente essa tua ideia, esse projeto é interessante, porque pode ajudar muitas pessoas, até para fazer interação, porque tipo assim, ó, ela sabendo o caso da outra, é que nem aqueles negócios de autoajuda lá, meu, que tem, não é autoajuda, tipo, a clínicas de reabilitação, não. Aquele negócio, associações, Tipo aqueles dos alcoólatras anônimos. que a galera vai lá e conta. Sabe por que isso conversa. funciona? Sabe por que isso funciona? Por quê? Por causa das metáforas. Sabe como é que a galera mais aprende? Com aquela professora que a gente gosta. Tu já notou que aquele professor que tu não tinha empatia, não desenvolvia empatia com ele, né? Não vamos dizer que ele era chato, tu era muito mais mala e arteiro. Com certeza. Ele tinha que aguentar 40 na aula. Vai educar, né? Então, assim, réplicas se tu for ver as cadeiras que tu mais, as matérias que tu mais gosta, são as pessoas que tu te emociona. Ou seja, a emoção conecta as pessoas, cara. Então, ninguém vai comprar de ti se não gosta de ti. O cara não tá comprando tua quiropraxia, tua consulta. Ele tá comprando o desejo de saber o que tu faz para com que ele consiga fazer aquilo junto contigo. Para viver contigo aquilo. É uma parceria. Né? Por que essas marcas grandes aí não são baratas? Porque as pessoas trabalham com desejo. E a gente brinca que no Brasil tem muitas questões com desejo pelo ego, mas muitas vezes não é servir. Que é o fato da internet hoje. Hoje tem muita informação, né, que não transforma. E é por isso que eu agradeci o convite de vocês, porque aqui acaba sendo... Quem pega essa informação, ela vai transformando o ser. Exato. Então a gente está vivendo uma era de transmutação, a gente está vivendo uma quarta revolução industrial, né? Eu falo em quinta dimensão, a era de aquário, a galera mais aí tá... Cara, se a gente for pensar por um lado, esses dias uma situação, fulano trabalha lá num frigorífico, trabalha com a morte, eu olhei pro lado, defendi o cara, de repente não, visando para um outro lado do ponto de vista, ele trabalha com a vida, ele alimenta o povo, o cara é um bom raciocínio. Então a gente tá vivendo hoje, por exemplo, o motoboy que é de aplicativo hoje, hoje faz muitas corridas, te dá praticidade em casa, de repente ele tá ganhando menos do que ele ganhava. Porque com 50%, 30%, 40% fica para aplicativo, não para o motoboy. Mas ele faz várias corridas. Vai morar em São Paulo para te ver fazer corrida. Então as pessoas estão vivendo... Até tu chegar no lugar lá, né, cara? É muito complexo essa visão da internet, entendeu? Mas eu acho que ela acaba nos ajudando muito, mas é importante que a gente tenha consciência, cara. Consciência em saber que nem tudo é para todos e que toda a informação ela deve ser checada, verificada. Até porque a gente está vendo aí várias questões que eram na mais alta cúpula que estão vindo abaixo, né? São mas tipo assim, tu, de certa forma, então, se eu entendi, posso estar errado, tu acha que tem uma conexão, então, espiritual com a parte física? Deu uma misturada, assim,
tá se aproximando, Leão? Cara, é uma opinião, eu acho que sim. É uma opinião minha, tá? Eu hoje... A ciência, tipo assim... Sim. Cara, eu hoje, tá? Hoje, 40 anos que eu tenho. 15 anos atendendo pessoas com mais de 30 mil casos. Eu já gerenciei mais... Eu atendia média de 50 pessoas por dia, cara. Era loucura aquela época lá. Hoje eu já limitei isso. Então a gente percebe muita coisa. E é uma opinião minha, tá? Hoje não tem como separar ciência, saúde e espiritualidade. Não. Porque se tu for ver a espiritualidade, ela foi desenvolvida junto da ciência. Se tu for pegar lá a escola, as primeiras escolas de medicina lá na base filosófica ali, Platão, Sócrates, Hipócrates, né? Hipócrates é o pai da medicina, que ele datou com observação clínica os estudos. Ele foi o que primeiro, o Hipócrates foi o cara que começou a colocar no papel aquilo que era observado na prática. Diz que ele ficou 13 anos estudando no Egito, né? Diz que ele se aperfeiçoou lá no Egito Antigo para voltar. Fonte de conhecimento, master, né? Aí é que tá. Ele ficou 13 anos lá. Pitágoras era um outro mago, velho. Que só falam da matemática. O teorema de Pitágoras é uma coisa que... Então, assim, ó, observar. Então, nessa época, cara, existia uma escola, que seria uma escola de ocultismo, esoterismo, que era o saber, os caras tinham que deter a sabedoria. E hoje nós temos o conhecimento. Eu brinco uma frase que o conhecimento, ele é pago. Ele é buscado pelo ego. Não que não tenha ego, não, o ego é bom, vamos visar os dois lados. Mas a sabedoria, ela é natural, né? Poucos querem beber da sabedoria. Porque tu vai querer a sabedoria para quê? Para te favorecer o ecossistema e criar um grupo e ajudar, para te servir realmente ao espiritual, à energia, né? Ao grande espírito, ao Deus, à grande consciência, o todo, sei lá o nome que tu queira dar. Eu tenho a opinião que não tem como separar, Rodrigo. Eu tenho, mas tem muita gente que é contrária a isso. As duas... E o que, para fechar, o que a neurociência está comprovando hoje, basicamente é onde eu me alimento muito. A neurociência e a mecânica quântica, ou a física quântica, né? Então, tem vários estudos, artigos, por exemplo, estão comprovando o que a espiritualidade antiga já sabia. Exato. Né? Por exemplo, a célula hoje, ela não precisa ter um núcleo para receber informação. A célula recebe informação pela membrana plasmática, ou seja, existem antenas de proteína na célula que num raio quântico ali, vamos dizer, num átomo quântico, num campo eletromagnético, né? Sim. O que é quântico hoje? O teu pensamento é quântico, o modem, o Wi-Fi é quântico, aqui tem um roteador quântico, tu não vê tudo que é quântico, é aquilo que tu não vê, uma palavra tá na moda. Sim. Então isso é antigo. Então a neurociência comprova isso, a física quântica comprova isso, né? Tem um estudo bacana que expuseram o plasma sanguíneo de pessoas num raio de 80 km, essas pessoas estavam ouvindo música, mudou o plasma, né? Então tem muita coisa. Então espiritualmente são coisas que o que eu acredito, Rodrigo e Kaká, pega a visão de novo, essa frase é bacana: vibe, energia e espírito. Espírito é na religião, seja qual for a religião, a gente não vai discutir religião aqui, mas até poderia. Vibe é na rua e energia é na ciência. Isso é científico já, então tudo é a mesma coisa, só que fala do nome. Se a gente pensar na visão do espírito, o espírito é nosso? Não. O espírito é nosso. O espírito é nosso? Eu não considero, não do corpo, não é do corpo, não pode ser do corpo. O que é o corpo? O corpo é nosso? O corpo não é um corpo, é só uma coisa que vai ser descartada com o tempo. O que é nosso, então? O que a gente pode trabalhar? A nossa consciência. A consciência. Através da elevação do nível de consciência, eu melhoro o meu corpo. Através de melhorar o meu corpo, eu melhoro, lembra lá no início, eu melhoro a neurofisiologia, ou seja, eu melhoro o sentir, neurofisiologia, a forma como o corpo sente o universo. E aí eu mudo a química cerebral. E lembra da ponte, do sucesso e do êxito? Sim. É a mesma coisa. Aí tu fica passeando aqui. Entende? Então, eu acredito que sim. O cérebro, então, Lineu, é o que... A porta para tudo. É o que manda no brick, né? Sim. Então, na verdade, tipo, não tem como separar, né? Tipo, o físico do cerebral. Não, né? Não. Aí, o que a gente pode fazer é fatiar isso, né? Por exemplo, um psicólogo trabalha com uma técnica cognitivo-comportamental. Mas outros psicólogos podem trabalhar com outras técnicas.
por exemplo, terapia X ou Y, não significa o que as pessoas fazem. Ah, não, eu fui num e aí a psicologia não funciona. Sim. Por exemplo, esses dias uma menina fez contato comigo, o pai dela foi num quiropraxista, enfim, né, ou seja, uma pessoa que executava quiropraxia, mas não era quiropraxista. Ele foi 4, 5 vezes, não melhorou nada, então ele não funciona. Então existe um termo que a gente chama de generalização. Sim. Então a forma que o cérebro funciona, o mental, aí pode ser que a gente tenha também o que a gente chama de inconsciente coletivo. Quem é que já falava isso na década de 50, velho? Carl Gustav Jung, psicologia positiva, o cara magnífico falava sobre isso. Então a gente tende a generalizar aquilo que não quer. Então por que as pessoas não querem mexer ali no emocional? Porque é mais fácil tomar ali os seus hábitos e seguir aquela vidinha ali, subclinicamente. Eu não sei onde é que é isso aí. Procura essa zona de conforto. Não existe. Não conheço. Na verdade, ela é uma zona de desconforto que a pessoa acha que tá confortável, né, cara? É que tipo assim, tu cara, até tá ruim, mas eu não vou mexer pra não piorar, tu entende? Tipo, é aquela história do cara... É aí que complica. Cara, é uma crença, né? Mas aí limita. Ela limita muito nisso aí. Mas ela outro dia a gente tava conversando aqui de tarde, né, Cacá? Algumas coisas que a gente pensa assim, tipo... Como a pessoa passa tanto tempo da vida sem fazer absolutamente nada ou numa situação imutável, tu entende? Tipo assim, o cara fica ali pra sempre. E ainda critica os loucos. Exato. Ainda critica os loucos. É tipo assim, cara, a frase do mas quem sabe, Lineu, a gente move essa caneca pra cá. Não, deixa aí. Deixa aí da minha... Isso aí vai dar errado. É muita mão, deixa ela. Te avisei aqui. Que ia dar errado. Exato. Os teus eu te avisei é o que mais existe, cara, né? Eu sabia que ia dar errado. Esse é o campeão da desculpa. É que nem o Cortella falou agora esses tempos, né? O cara... Pessimista é um negócio interessante, né? Que ele fica dizendo, vai dar errado. Ele já viu, não deu. Calma, espera que vai. Espera que vai dar errado. Sabe o que ele tá fazendo neurofisiologicamente, neurocomportalmente? Ele tá só economizando energia. Sim, mas sabe qual é a primeira... Sabe por quê? Pra quê? Pra quê? Você não vai fazer nada. Porque ele já tá ali, né? Por exemplo, o cara não vai fazer nada. Eu vou economizar energia pra quê? Não, cara, não vou me gastar fazer isso aqui. Tá, mas tu tem algum plano? Não. Então, tipo, cara, né? Tu não vai fazer nada, velho. Ele não tem um propósito. Eu não tenho uma aí já entra uma coisa, eu acho que mais... é um propósito. Mais primitiva, cara. Já cerebral, primitivo já nessa parte aí. Tipo... Já é tipo aquele negócio de economizar energia... Aquela coisa do corpo, de não gastar demais, entendeu? Aquele negócio. Então, tipo, ele sempre tenta te proteger de uma certa maneira, só que ele não tá te protegendo, ele tá te enganando. Bem, mas, tipo, às vezes tu deixa de ter uma vida mais saudável, porque aí tu não tem uma atividade física, tu deixa de ser feliz porque tu não faz determinadas coisas fora da tua... daquela tua zona de conforto ou desconforto, porque é muita mão. Dá muito trabalho, né? Tipo, eu trabalho de segunda a sábado e domingo eu descanso. Isso... para o resto da vida, na mesma função, fazendo a mesma coisa, a mesma carga horária, sempre a mesma coisa, eu durmo tal hora, acordo tal hora, sabe? Mas eu tenho tempo para tomar mate na frente da casa das 7 até as 8, 9 horas da noite. Por exemplo, sem fazer absolutamente nada. Sem fazer nada, mas tomar mate todo o tempo. Sabe, cara, é uma rotina, não criticando quem tem a rotina, mas tipo, eu acho que não colabora de alguma maneira para a pessoa crescer, para a pessoa melhorar uma qualidade de vida. Sabe por que isso? O cérebro está economizando energia. Já falou o Cacá falou em cérebro primitivo. Vamos dividir o cérebro para a galera entender em casa, tá? Porque a neurociência é um assunto muito complexo, então existem várias áreas, né? E tem um leque aí, né? Vamos dividir o cérebro em 3 partes. Tá. Cérebro reptiliano. Reptiliano não é dos reptilianos. Quem acredita é um outro. Entrar nisso aí, cara. Achei que fosse um esquadrão Astar. Massa, luz, manda luz pra eles, são os caras. Cara, reptiliano, límbico, tá? Cérebro reptiliano, límbico e córtex, tá? Só pra gente dividir, pra ficar bem gramático. Pra galera entender em casa. Esse cérebro reptiliano, tá? Reptiliano é o termo porque o réptil é aquela coisa, a coisa primitiva, né? O mais primitivo que ficou aí, né? Inclusive ele é mais forte que os dinossauros, o jacaré. Jacaré, crocodilo, enfim. Reptiliano. Ali a gente presta atenção nas coisas mais subsistenciais da vida. Tá? Ali a gente... Xixi, cocô, sexo, prazer, não é nem a questão do prazer. Mas é fisiológico.
Tá? A pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow se encaixa nisso aí. Legal, se é encaixa isso aí, nisso sim. tá. E aí vem pro límbico. O cérebro límbico é onde a gente processa as emoções. Que aí por isso que a gente tá tendo um monte de gente bananinha hoje aí, os guri de 40, 50, 60, filho da mamãe, tudo bem, né? Mas aí, não vou fazer nada. Ai, mas eu tenho medo disso, eu tenho... Tchê, vai lá! Tenho medo de chegar na guria, não, vai lá, porque o não tu já tem. Tá E aí certo. o que acontece? Esse límbico dele trabalha muito. E aí vai córtex. O córtex, pra galera entender em casa, bem simples, tá? Simplificado. É onde a gente processa os pensamentos. Então, córtex, pensamento, ou neocórtex, né? Pensamento, límbico, emoção e reptiliano, fisiológico. Luta e fuga. O que é fisiológico? Né? Reptiliano, cérebro primitivo é aquele cara, macho, homem, luta e fuga, vão Tá ficar, com vão fome, firmar vai o cavalo. caçar. Isso aí. Só vai se mexer Tá pra com isso. medo, vai fugir. O que a gente Ou tem lutar. hoje? Ou lutar. luta e Se fuga. tu vê que não pode, tu vaza. né? Isso, mas o que Preservação, a gente tem hoje? autopreservação. A gente tem hoje uma hiperrealidade criada pela internet, Sim. né? Por exemplo, tudo que viraliza é o que não presta, tudo é chacotinha, é Temos- fofoca, temos muito- é coisa roubada, é coisa que... tu viu fulano pelado, tu viu, vazou, fulano isso aqui, tu viu Temos fulano brigou, deu um pau, não sei o quê. conteúdo e pouco conhecimento. Ou seja, o que eu falei antes, tem muita informação que não transforma. Aí vem ansiedade, depressão. Acho que Tu nunca viu é teve tudo tanta culpa da informação. ansiedade. Muita informação disponível, que né? não informa. Não, Muita informação que não Mas, informa pois e é. não transforma. É. Porque se tu transforma, cara, pô, o quanto tu, a partir, por exemplo, isso aqui é uma luz, cara. Isso aqui é um pilar de luz, é um ponto de luz que está se acendendo em São Gabriel, na região, assim como a espiritualidade é outro ponto de luz, é uma chama que está sendo lançada de luz aqui. Tem muita gente que está indo para esse lado espiritual, né? Dentro da visão científica. Acho que nunca teve tanta gente procurando Legal. esse lado Que isso quer espiritual, dizer? né? Despertar. Sim, é um despertar. Pois é, guris, As pessoas estão mais conscientes, Mas acredito. tem ainda uma galera que... Mas tem uma parada da sintonia diferente, não tem? Que a gente tá numa frequência diferente. Acredito que sim. Alguns. O tio Luiz ali um dia me falou isso. que alguns. a frequência mudou. Claro. Sabe? A frequência Isso é medida. mudou. Que nem a frequência elétrica. A frequência elétrica era uma frequência X, que nem ele me falou, e haviam motores elétricos que trabalhavam naquela ali. Trocou a frequência, outros motores, aqueles já não trabalham mais. Perfeito. Ou não tão bem, ou não servem Ou mais. estão ficando já defasados, Exatamente. no caso, né? Que é uma Manutenção, quer. explicação mais técnica Quero. sobre isso. Isso é um tema pra a gente abordar aí. Isso é muito massa essa parada aí. Cara, adoro. Eu acho muito legal. O que a gente está vendo hoje na Terra, né? Toda a nossa a frequência vibracional da Terra, a frequência energética da Terra, hoje toda é medida pela ressonância Schumann. Tá? Ressonância Schumann. Isso é ciência, tá? Não tem nada de... Show. Não vem dizer que o esoterismo, ó, que nem aquela falácia 15 anos atrás que era charlatanice. O charlatão hoje é o cara que diz ser o que ele não é, diz ser profissional tal e promete cura. Esse é o charlatão, independente de qual área, sendo formado ou não. Então, ressonância Schumann é o quê? É uma medição da energia da Terra com frequências, né, vibracionais da Terra, e nunca se viu nos últimos estudos, nos últimos dados dos anos, a frequência tão elevada da Terra. Ou seja, se essa frequência evolui muito, eleva-se muito, o nosso corpo físico destrói. É isso que nos limita. O que nos limita é o corpo físico e não o corpo mental. Tu sabia que teu corpo ele tem 40 milhões de vezes mais chance de ser maior e mais forte que tua mente? 40? 40 milhões. O teu cérebro consciente... Tá? O teu cérebro consciente processa 1 byte por segundo. Tá. E o teu cérebro inconsciente, que seria lá, lembra do início da membrana, lá da medula espinhal, os nervos interespinhais, os nervos, os pares cranianos aqui, os nervos, 12 pares cranianos, né? Eles processam 40 milhões de bytes por segundo. Sim, porque tem aquela parada. Se ao mesmo tempo, por exemplo, assim, eu sinto a textura dessa mesa, eu ouço, eu sinto o cheiro, eu sinto dor... sabe? Não, mas não é tudo ao esse caso mesmo tipo, que eu me tempo. refiro. Eu li uma reportagem, no caso, de um cientista, ele chegou a uma conclusão de que o nosso corpo ele é preparado para viver de 10 a 20 mil anos tranquilamente. É a gente que não sabe, vamos dizer assim, lidar com ele, sabe, cara? Aquela coisa Cara, assim. eu acredito que isso seja hoje justamente pelo estilo de vida que a gente vive. O que a gente viveu aí nos últimos anos? A gente viveu uma prática de não trabalhar o corpo, não trabalhar a mente,
conhecimentos que foram se consumir perdendo. Conhecimentos ruins, consumir comida ruim, se trancafiar em casa, sem fazer nada para o corpo ficar forte. Por que a gente hoje precisa, como pai de família, ser forte? O homem tem que ser viril, tem que ser forte, não só fisicamente, mas como mentalmente, saber tomar uma decisão. Porque tomar aquela postura de homem na casa, né? Aquele negócio. E o homem não é ser homem machão que não lava louça, tá? É ser homem, lava louça, fica com os filhos, né? Que bom, fiquei feliz agora porque eu lavo a louça. Também. Tá tudo certo. Não, mas é isso aí. Entende? Aquela questão isso aí mesmo. de virilidade. Esse é o homem, que é o... Não lavo sempre. Viril. Então o que a gente vive hoje? Essa frequência da Terra está aumentando muito, essa frequência vibracional, que é a ressonância Schumann, e agora pelas primeiras vezes, nos últimos meses agora, se não me engano, no último semestre, ela formou duas figuras geométricas. Né? Então, aí se fala na quinta dimensão, né? Então, porque tem aquela parada que eu lembrei, não falei aquela hora, que é o negócio tem um número, né? Um número que tu sempre encontra ele... Em todos. O número da frequência da Terra? Não, que tu encontra em tudo que existe na Terra. O Tesla dizia que era o 3, o 6 e o 9, né? Exato. Mas aí o que é os sólidos platônicos? Os sólidos platônicos. Aquele cara era fantástico, né? Tesla é o cara. Tesla tá louco. Sabe quando eu conhecia... Morreu sozinho num... Ele disse que a chave do mundo estava no 3, no 6 e no 9, né, cara? Ele disse, o 3, o 6 e o 9. Ele disse que a chave, o dia que desvendaram isso aí... Ele não morreu, cara. Esse cara tá vivo na nossa consciência. Sim. Wi-Fi, quantos conceitos, Zeppelin, quanta coisa que aquele cara fez. Tudo ele, né? Tudo dele, né, cara? E o próprio Pitágoras, cara, o que é isso aí? Basicamente, para resumir em casa, são padrões geométricos da natureza. Exato. O Criador fez isso e os artistas da época, veio o renascentismo... Da Vinci, Da Vinci tava mesmo. recriando o padrão. Exato. Recriando o padrão. Da Vinci, nós... já, perfeito. Sabia que nós da área da saúde devemos toda a nossa os livros de anatomia, o Néter e tal, Da Vinci. É o Da Vinci. Foi um grande pesquisador do corpo. Escondido, né, velho? Eu tenho um zipo do homem vitruviano, cara. O que quer dizer ali? Divina proporção. Corpo, mente, espírito. Ele cabia num... Eu tenho um zipo do homem vitruviano. Divina proporção. Exatamente. Tudo... Da Vinci, inclusive, seguia essa vibe, né, meu? Sim. Tudo... tem relação e tudo tem um número, uma equação de Deus, assim, tipo, Exato. Tudo qualquer coisa que tu pegar. O que ele queria dizer ali, cara? Ele queria dizer que uma coisa que se, por exemplo, visando a visão do Tesla lá, se ele mexesse no 3, ele ia mexer no 9, ia mexer no 6, e se ele mexesse numa coisa, aquilo ia respingar, ia reverberar em outra coisa. Né? Então, em um ponto. Que é o que a gente sabe hoje dentro da ciência. A separação é uma ilusão. Não tem como separar corpo, mente, espírito, tá tudo junto. Na verdade, também. E nem Einstein, presente, passado e futuro, mais ou menos. Não tem mais, né? A teoria da existe, relatividade né? não existe. Existe hoje o que a gente chama multiverso, né? São multiverso, tá paralelas. tudo acontecendo ao mesmo tempo. É uma viagem, né, cara? Tudo foi alterando, isso aí é legal. Se tu for ver, cara. são memórias, né? E aí a gente volta lá naquele depressivo. É que, na verdade, nada deixa de existir, né? Na realidade, é uma preparação pro multiverso na que tua mente, veio não, né? no computador e o metaverso, né? Nessa nada parte. deixa de existir. Platão de novo. Ei, filosófico. Ei, isso tá legal, cara. Olha profundo, aí. Que é massa. O que Platão dizia, né? Se acabarem com todas as cadeiras do mundo, é bem isso aí, Rodrigo, bem o que tu falou. Se acabarem com todas as cadeiras do mundo, o que vai acontecer? Nada deixou de existir. A ideia de cadeira já existe. Vai ter um Rodrigo da vida que vai fazer uma cadeira lá. Em algum momento ele vai recriar. Mas essa cadeira é de pano, essa cadeira é de palha, essa cadeira é de madeira. Mas é uma cadeira. Isso aí já tá no inconsciente coletivo, né? Mas se nós essa informação ela já existe, já foi lançada, não tem, ninguém muda mais, já né? Existe. É que se nós levar esse negócio mais além, tipo, a cadeira como cadeira não existe mais. Mas qualquer coisa que aquela cadeira se transformar, se tu queimar ela virar cinza, ela vai virar outra coisa. Se ela se desmanchar, ela vira ferrugem. Tesla fala uma coisa sobre isso. Ele não comia carne, né? Sabia? Não sabia. E ele fala que quando, na verdade, tu só transmuta, né? Exato, Tu come a lenha junto. A lenha entra, vira fumaça, que penetra a carne e tu tá comendo a lenha. Eu achava que comia churrasco.
Não, mas é bom, né? Na lenha, né? Não, quando eu tentei. É o melhor. Sabe que eu quando comecei... dava pra comprar carne, era bom. Não, mas ainda dá. Dá, tô sim, brincando. cara, tô dá brincando. sim. Diminui o cigarro, diminui... Não, tem várias coisas que dá pra Diminui a tirar. long neck. Os caras falam do preço da gasolina que tá caro. Tá, mas tu paga 350 ml num líquido que não é nem 1 litro e O paga mais. pior não é o líquido, o pior é o copo, cara. Segura o líquido. Aí, os caras é Aí, ó. o copo, cara. Mas Cerveja tudo são barata. questões de prioridade. Exato. São questões de É tudo prioridade, cara. O que tu trata de como prioridade pra ti? Eu tô tomando né? água, tá? Água, tá? É água. Todo mundo tomando água. Não, é água Nós mesmo. também, só que é quente. Isso aqui. Cara, mas olha, tu vê só como conhecimento é um negócio legal, né, Leon? Tipo, é tanta dúvida que a gente tem, hoje, que nem eu digo assim, cara, se a gente olhar pra qualquer lado aqui, ó, tudo é manufaturado. Não tem nada, tipo, natural, assim. Mas tudo. precisou passar por uma mente Sim, que desenvolveu. Aqui eu acho que a gente tá num santuário, né? Vamos dizer, com todo respeito à palavra, um Que templo. Nós estamos aí Aqui a gente tem várias coisas artesanais, né, cara? Isso, eu acho aqui que eu vivo hoje, com 40 anos, um grande momento da minha vida que a gente vê no meio tecnológico uma grande frustração da grande parte. Mas em contrapartida a gente vê uma grande luz e a grande ideia de vários fazendo, né? Cara, que eu acho que quanto mais tu entender essa questão subjetiva do ser, né? E ser é estado, não é uma capa. Exato, né? cara. Então, claro, é legal ter algo manufaturado, mas aquilo sempre passou pela mão de alguém. Exato. Então a gente está vendo aí a inteligência artificial, por exemplo, né? Fazendo vários... Pois é o que eu ia falar, aquela parte do metaverso ali. Eu lembrei agora, divina proporção. Divina proporção. Divina proporção, cara. Eu falei que as pessoas estão se preparando com o metaverso. Tipo, a internet trouxe o metaverso para preparar o ser humano para entender futuramente um multiverso, cara. Então vamos fazer. Tu entende? É aí link. que eu vejo isso aí, ó. Vamos fazer um link já. Eu tenho essa mania que eu venho as ideias, falo e eu interrompo. Vamos fazer um link do metaverso com metafísica. Por que ninguém estuda metafísica? Pois aí que vem a sabedoria, cara, porque nos tiraram, cara, isso. Essa informação. Quando tu tem conhecimento, tu tem que ter dinheiro para buscar conhecimento, né? Ou tu tem que ter muita vontade, né? Claro que hoje a internet democratizou o conhecimento. Hoje tem faculdades que são aí muito boas e trazem uma linha de conhecimento muito boas que são até inclusive mais baratas do que escolas, né? Mas o que acontece? Esse conceito de metafísica, o que quer dizer meta? Meta quer dizer além, né? Além, né? Então eu gosto muito da etiologia das palavras, eu sempre dou que sai isso, né? Por que isso? É um isso? conceito etiológico. Então, metaverso, né? Ou seja, é um verso. Metafísica, é além do físico, ou seja, lá atrás os antigos já sabiam desse controle mental, do quanto tu tinha que ter saúde mental. E saúde mental não é tu ir no profissional para ele te dizer o que tem que fazer. Saúde mental pode ser tu escutar um podcast como esse, pode ser escutar uma música boa. O que estão fazendo com a música? Voltando, criando o link lá na frequência. Tá ficando muito da legal. ressonância chúmica. Bom, cara, a música não tem... Tá muito a boa. música, vamos lá, existem... não sou contra ritmo nenhum, tá? Mas existe uma música que seria popular... sertaneja, por exemplo, que não tem mais nada de sertanejo, não tem nada do campo, lida do campo, não traz uma mensagem de desenvolvimento. Sertanejo universitário. Exemplo, tá? Nada contra, mas aí vai outras também. Diferente. Né? Então a música é a partir da música que a gente muda a nossa frequência, sabia? Faz sentido. A música foi construída em 444, acho que faz 444 Hz, 440 Hz. Hertz, diz que a Schumann é 433, uma coisa assim, não é? A frequência da Terra é 7.32 Hz. Eu sei que não tinha é tão uma alta. Se 400 e pouco nós explodir, cara. A nossa frequência vibracional. Sabe quanto vibrava Jesus? Em quantos hertz vibrava Jesus? Pra galera entender em casa. Hertz é uma escala de como medir a energia, tá? Tudo é energia, tudo é energia. O Tesla já dizia isso. E para ter energia tem que ter um campo eletromagnético. Para ter campo eletromagnético tu tem que ter um ímã, né? Tu tem que ter ímã e tu tem que ter indução e eletricidade. Não tem, aí não vai gerar atração, né? Então tudo isso é medido em hertz, Hz. Jesus vibrava em quase 700 hertz. Tá, mas como é que a gente sabe disso?
pela escala de Hawkins, tá? Tu já vai pegar. Então, seguido, o doutor psiquiatra David Hawkins, tá? Não é aquele que era gênio. Esse é gênio também. Olha, e o corpo dele era como e o cérebro funcionava como. Pois aí um exemplo dos 40 milhões de bytes. Mas extremamente cético, né? Ele, sim, mas era um gênio. Aí os gênios são master assim, mesmo, né? Mas ele encontrou a luz. Ele encontrou a luz. A ideia aí é entender que existem escalas, né? A chamada escala de Hawkins. Por exemplo, medo, culpa, raiva são sentimentos de muito pouquíssima baixa vibração, 40, 50 Hz aí. Então, se a escala de frequência da Terra vai aumentar muito, a gente vai explodir tudo. E aí tem aquela parada da vibração que atrai vibração, né? Também. Campo eletromagnético. Tipo, se tu tá vibrando. O dinheiro chama dinheiro. Mais ou menos isso. Depende. É mais ou menos. Depende se tu tá vibrando pra aquilo ali, né, cara? Mas dá pra fazer um trocadilho legal. Porque, tipo, pô, se tu tá pra frente, pra cima, eu vou fazer, não sei o quê. Pô, cara. Não conta pra ninguém. Tem isso, porque tu não conta pra ninguém. Então tu nunca pode. Como é que tu tá vibrando baixo? Até porque pra começar, o famoso olho gordo, ele tá desde os primórdios da Terra aí, né, cara? Todo mundo reconhece. Uns dizem que não existe, outros dizem que existe. Cara, acho que não é. Na verdade é uma vibração, eu acho. Eu acho nada. Se tu cara, te contamina com eu ela, ia dizer isso aí. Eu acho que se tu achar que o outro te atingiu, pronto, tu já tá ferrado, tu entendeu? Aí aquela história, aí voltamos ao que o Lineu falou, né? Tipo assim, se tu vai dar o perdão, tu já tá julgando. Exato, então tipo, se tu já tá fazendo o julgamento do cara... Eu já tô dizendo que tu me botou olho, então, tipo, eu já tô com o olho ali, aquela coisa. Eu brinco que o pior obsessor é a tua crença. É tu mesmo. Esse aí mesmo, o que pesa, né? É isso que eu acho que... O que tu acredita é o que faz. Então quer dizer que se tu vibra... Né? Tem que ter base, né? Dentro do que a gente... que nem eu explico lá pro meu paciente, por exemplo, a metafísica. Quando vai além do físico, mas tem vários que eu não explico, tá? Eu até não falei, eu tenho 3 tipos de paciente. Esse vai ser senil, que vai utilizar o meu trabalho para tratar doenças crônicas e eliminar ou diminuir a ingesta de medicamentos, né? Que vai ser tratado de maneira multidisciplinar com o seu médico. O cara que é mais jovem, que é um atleta desportista, que quer melhorar o seu desempenho, melhorar sono, equilíbrio, enfim, ter mais energia, disposição vital, quer se cuidar. E aquele conceito wellness, né? A família, são pessoas que vieram por condições e hoje fazem manutenção e trazem os filhos, enfim. Então, o que acontece hoje, já até perdi o que eu ia falar, dentro dessa ideia de conceito, de cuidado, a gente está cada vez mais indo para uma consciência baixa. Certo. Então, medo disso, medo daquilo. Aí, por exemplo, a crença, o obsessor. O obsessor é o quê? É um espírito, é uma entidade ruim. Não, cara. É uma energia. Lembra que a gente falou os 3 tipos de paciente. Falou os mais velhos. As pessoas que já têm condições, né, diagnósticos de doenças severas, degenerativas, né, doenças crônicas, dor crônica, por exemplo. Que é o que tu vai tirar que é o que vai buscar uma redução de medicamento, coisa assim. Vai diminuir a dor. Por exemplo, hérnia de disco, tendinite, bico de papagaio. Pessoas que têm ali problemas como insônia, desequilíbrio, né? Então, cara, tem N, sim, tem N. Aí vem crianças, né? Então, é como eu disse, vem um chamando o outro. Claro. Porque a gente vai construindo esse saber. Certo. Entende? A gente vai desenvolvendo com ele a consciência sobre saúde, que não é só física. Né? Eu brinco sempre que... tem um vídeo até no meu Instagram que é bacana. Saúde não é só sobre tu comer a melhor comida, ir na melhor academia, morar na melhor casa, na melhor rua do bairro, no melhor bairro da cidade, e sim é como tu te sente. O que a gente sabe hoje? É o teu estado de espírito. O teu estado de espírito é o suco que tu toma. É tu que produz ele. Então, se tu acha que o cara tá te sugando, cara, se a gente visar esse ponto dentro do campo eletromagnético, dentro da ciência, o cara não tá te sugando, ele tá te limpando, tu também tá trocando com ele. A energia, ela é inteligente, toca onde tem que tocar e a física mostra isso.
Então Dá uma é bacana. broderagem. Dá uma broderagem aí da troca. Mas claro, porque se tu tá vendo, ele tá. Mas sugou, mas tu tá trazendo algo ruim pra ele também. Ninguém é 100% puro. Osmose, né? Osmose, né? Aquela coisa, aquela troca, né? Quem diz que não mata, não sei, cara. Não entra no meu pátio. Não sei como é que vai, toca num filho teu, numa, sei lá. Exemplo, não se tem essa ideia. E aí, é claro que a gente não tá julgando, mas não se tem essa ideia do bom e do mal. O que a gente tem ali no símbolo aquele da acupuntura lá, dos orientais, né? O yin e o yang, né? São energias. E um tá com o outro, né? Não adianta, né? Na verdade, só existe um porque existe o outro, né? Senão não teria bem, se não existisse mal. Tanto que a maior prova é que e mesmo no outro ainda sempre tem um ponto daquele. Exato. É o conceito de polaridade, né? Entende? Coisa. Então aí o que acontece? Acontece muita crença para abrir. Aí tu vai olhar mais pro ponto preto, o outro vai olhar mais pro ponto branco. Exato. Eu sou bom em relação a quem? Eu sou alto em relação a quem? Exato. Eu sou isso em relação a quem? Quando especificamente? Então são perguntas que a gente tem que fazer metafisicamente. E isso é consciência. Isso cara, que que papo louco, hein? Que massa, né, cara? Já foi pra um lado... Só faltou nós falar em Ratanabá. Isso é marcar todo mundo pra Amazônia. Vamos buscar. Tem uma pessoa que pode vir aqui o Magro vai que com a pode gente falar sobre isso. Ratanabá. Pode falar sobre isso. Vamos conversar em off lá e vamos descobrir esse cara. Vamos ver. Vamos descobrir esse jovem aí. Porque eu sou macho. Vai lá, sobe ela. Quase não. Essa cadeira aí nós vamos ter que dar um jeito. Eu me remexo muito. Cara, tá show de bola o papo, mas, entendeu? Geralmente a gente encerra com uma mensagenzinha para os nossos jovens, cara. Assim, uma coisa, uma dica que tu queira deixar pra galera, assim, ó. Principalmente trabalhando nesse teu pensamento novo de agora, uma né? Qualidade de vida. Posso deixar um poema que eu escrevi há muito tempo atrás? Pode ficar fica à vontade, cara. É o tempo Esse poema começa assim, ó. Eu tenho ele escrito aqui, mas ele começa assim... Esse é o momento que tu fala aqui agora. Posso ter cara de menino. Deixa eu pegar ele aqui. Vai lá, não tem galho. Assim. Mas que papo massa, cara. Eu achei massa porque caiu numa área que eu gosto e que eu leio bastante, assim, sabe? Eu sou bem curioso nesse assunto. Gosto muito de conhecimento, cara. São perguntas que não querem calar nunca. E tipo, na verdade, o cara conversando, a informação... Vou aprendendo contigo, vou aprendendo com o Lineu, sabe? Tipo, é um pouquinho de cada lado que vem, né? Aquilo que eu falei. É um pingo de cada um, né? Com certeza. Cara, essa é a mensagem, então, pra gurizada. Gurizada, pega a visão. Tio Lineu, cara. 2016 esse poema foi escrito, tá? Ele é uma autoria minha, uma rebeldia minha, 12 de abril de 2016. Posso ter cara de menino, mas tenho mente de homem. Enquanto isso, tem homem que mente e age como menino. Que legal, Lineu Henrique Hermes. Massa, velho. Repetir? Show. É massa, né? Posso ter cara de menino, mas tenho mente de homem. Enquanto tem homem que mente e age como menino. Cara, isso aqui eu fiz... Tu também é poeta, Lineu, nas horas vagas? Cara, tu gosta de alguma coisa, né? É o teu segundo poema que tu cita ali, que eu percebo. Eu gosto de escrever, cara. Tem um projeto... Tu tem teu caderninho? Tem. Cara, pra muitos não sabem, eu me envolvi muito com música, né? Com arte, né? Fotografia. Eu fotografei durante 10 anos. É verdade mesmo. Fotografei 6 países. Faltou coisa, mas falou bem. Aí faltou coisinha, Tem coisa aí. E fotografei bastante, então eu gosto muito dessa parte. E esse poema eu fiz num momento que eu tava bastante reflexivo com várias coisas, porque eu me formei muito cedo. Eu me formei com 25 anos, eu entrei na faculdade com 18 para 19 e me formei com 25. Eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a galgar um espaço e comecei a ter resultado. Mas é um guri, chegava os caras lá, e era um guri, né? Quem é o doutor Lineu? Não, é um guri. E era eu. Então, com essa cara de 40, imagina com 25. Aí eu, 2016, já estava médio. E aí eu acabei falando isso porque eu vejo muito hoje a gente, como falamos, falta muita responsabilidade, né, para as coisas. Hoje a gente não consegue alguém que consiga se comprometer com um namoro, quem dirá se comprometer com o trabalho, né? Então, é verdade, falta muito essa parte da consciência. A inconsequência também. Isso aí.
Cara, show de bola, Lineu. Lineu. Muito obrigado. Tu Sem tinha palavras, papo pra cara. muito mais tempo, né, Gratidão, cara? gratidão. Isso aí. Putz, cara. Não, mas agora de repente... Chame de novo. Não, mas agora não. Mas aí nós vamos ter um... Vê se a galera vai querer. Prepare-se, pessoal. Daqui um compartilha. tempo daqui um tempo nós temos um quadro novo aparecendo por aí. Que nem eu digo lá nos meus vídeos, aí quem quiser seguir no Instagram também, lá tem uma galera. Curte, compartilha e manda pro teu amigo aí. É O isso Instagram aí. é... lineuhermes.com. Tem meu site, é Lineu Hermes. vamos deixar o contato. Vamos colocar depois os né? contatos dele ali. Vai ficar na tela Tá. os contatos. aí. Geralmente a gente encerra com um tchauzinho naquela câmera ali, Lineu. Pessoal, obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Faltou rata na vara. Vamos chamar